Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um GVC Talks, onde a nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui, tem o propósito de falar e gerar vida ao seu coração. Hoje, nós estamos aqui porque algumas pessoas resolveram investir nesse nosso trabalho aqui, que realmente todos sabem que tem um custo, né? E eu preciso falar o nome dessas pessoas jurídicas também que estão aqui nos ajudando. Vamos lá. Primeiro é a Clínica 7, a clínica aqui em Amparo, na Rua Oswaldo Cruz. Ela nos segue aqui também no Instagram. Então, se você, no Instagram do GVC Talks, você coloca lá. E aí você pode seguir também a Clínica 7. E também, se você precisar de algum profissional, psicólogo, nutricionista, TO, vários profissionais lá de saúde, essa clínica de uma irmã aqui da igreja, ela tem nos abençoado. Fernanda, psicóloga também aqui. A Fernanda, né, Vânia, neuropsicóloga, né? Isso, Isso. psicóloga e neuropsicóloga. E psicóloga e neuropsicóloga, ela também aqui da igreja. Ela também tem a sua clínica. Também nos segue aqui se você quiser o contato dela para fazer alguma pergunta ou marcar lá uma consulta com ela. Rações Pitaca também, que é nosso ajudador aqui desse manter o GVC Talks. Então, Deus abençoe você da Ração Pitaca. Você foi no mercado, compra na Ração Pitaca. A Aline, ela tem a Recriar Aluguel de Mesas e Cadeiras, tem nos abençoado, contribuído conosco. Se precisando de uma mesa ali para alugar uma cadeira, é com ela que você tem que falar. Isso também está lá no Instagram da GVC Talks. Também o Felipe William, que ele faz preparação elétrica de carros, uma preparação mais específica, né? É nosso patrocinador também. E o Luiz Pasquale, que tem uma agência de marketing também, ele faz marketing para diversas empresas. Como eu esqueci de falar do Luiz Pasquale, né, que é o vulgo nosso diretor aqui do GVC Talks, eu falo duas vezes. Então, Luiz Pasquale, porque na última que a gente fez com a pastora Vânia aqui, né, o podcast, eu esqueci de falar o nome dele, então já está perdoado, Luiz Pasquale, desse nosso erro. Mas ele também faz assim essa questão de no Instagram, ele consegue trazer esse marketing para sua empresa. Então, ele também é nosso seguidor. Você pode ir lá clicar. Também tem o Leonardo Viviane, que é terapia e hipnose também, que também é um parceiro nosso aqui, que também tem contribuído conosco aqui, é um irmão aqui da igreja. E não posso esquecer também da GVC Store, que é a nossa livraria aqui da igreja. Já desde 2021 temos essa livraria que tem trazido mais conteúdos fundamentados da palavra de Deus para que essas literaturas encham o coração, encham a vida de cada irmão aqui da igreja e de cada pessoa que queira comprar conosco. É só mandar uma mensagem para a gente lá e você vai estar adquirindo um livro de Deus para a sua vida, que isso é extremamente importante e saudável. Estou aqui com a pastora Vânia hoje me ajudando. Pastora Vânia, por favor, dá um salve pro pessoal lá. Olá, pessoal, shalom a todos. Isso. Na verdade, eu queria que a pastora Vânia estivesse aqui sozinha. Por quê? Mas aí o diretor falou assim, não, temos que, pastor, você tem que estar lá também, a sua cara no GVC tal, que isso é extremamente importante. Então, eu estou aqui, vou tentar falar menos hoje, tá, pessoal? Vou deixar mais a pastora Vânia e agora a nossa convidada de hoje, pastora Camila Abner, que é da Igreja Videira de Mauá, do centro de Mauá. Ela está aqui conosco. Pastora, se quiser dar um salve pro pessoal. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Um privilégio estar aqui com vocês nesse dia, né, para aprendermos juntos, testemunharmos dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Amém. Obrigado, pastora. Nossa câmera central aqui para a gente pegar uma mesa bonita. Até preciso falar para vocês que não é só eu, pastor Júnior, pastora Vânia, pastora Camila, mas também está aqui o meu filho, o Lucas. Você pode ver aqui, né? Muito provavelmente ele vai ver esse vídeo aqui futuramente. Ele vai soltar. A gente estava lá na mesa do GVC Talks conversando e falando desse Jesus maravilhoso já desde o ventre da minha mãe, né, pastora? É extremamente importante. Vamos começar então com as nossas perguntas, pastora. Quero dizer que nós estamos muito felizes com pastores da igreja aqui da GVC de Amparo, da Igreja Gerar Vidas em Cristo aqui de Amparo, em receber você aqui, principalmente porque nós estamos aqui unidos nessa família, nesse corpo de Cristo tão precioso para vocês lá em São Paulo, uma distância até que legal, mas unidos por esse sangue maravilhoso de Cristo Jesus que nos une, e isso traz tanta alegria para nós. Então,
quero agradecer por você estar aqui hoje nesse podcast para falar desse Jesus, e eu fico feliz. O pastor Felipe também está aqui acompanhando a pastora, e a gente fica muito feliz com a vinda de vocês aqui e com essa entrega de vocês. Eu sei que não é fácil essa vida de pastor corrida, né? Mas a gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque é o Senhor que trouxe vocês aqui, né? Acho que vale falar, né, que é nosso primeiro contato Isso. pessoalmente, né? Nós Verdade. conhecemos a pastora através de um testemunho, né? E online ainda, nós Foi. assistimos uma parte do seu testemunho e fomos muito impactados, né? Muito. Pelo agir de Deus, pela presença de Deus na vida da pastora. E aí tivemos, né, essa convite aí, falando, não, temos que chamá-la porque é muito bom. Então é o nosso primeiro contato, né? Nós vamos aí conversando, falando de Deus e nos conhecendo também ao mesmo tempo. É verdade. Perfeito. Eu me sinto, como eu até falei para a pastora Vânia, né? Muito honrada, que até quando ela me fez o convite, eu até depois eu fiquei pensando, falei, mas de onde ela viu, de onde ela me conheceu? Aí depois que ela foi falando, mas é como o senhor falou, né, pastor? O corpo de Cristo tem essa beleza, né? A beleza de conectar, a beleza de conectar proposta, a beleza de conectar pessoas, uma aqui, outra ali, vários distantes, mas um só coração e o mesmo propósito. Essa é a beleza de servir ao Senhor. Verdade. Bênção demais, sensacional. Pastor, eu quero começar a nossa pergunta como é uma pergunta assim, sempre chave, todos os convidados vão responder aqui, gostaria de fazer essa pergunta para você. Como foi o seu encontro com esse Deus, com esse Pai maravilhoso, com esse Jesus maravilhoso? Como que foi? Então, meu encontro com Deus foi há 21 anos atrás, né? Eu me converti na videira mesmo, desde sempre. E a minha conversão, ela foi um pouco diferenciada, né? Eu posso dizer assim. Conte-nos, por favor. Porque acredito que Deus já tinha um propósito, Deus já sabia o que precisava fazer. Eu sempre morei em Goiânia por um determinado momento da minha vida. Eu fui na videira de Goiânia. Você já foi lá? Eu fui uma vez. Lá. Ah, sim. Fui uma vez, sim. Eu sempre fui de lá. Sempre lá. Só que antes de me converter e tudo, eu morava em Anápolis, que é uma cidade próxima a Goiânia. Sim. Minha família era de lá também. E eu recebi uma proposta de emprego. Eu era bem jovem, recebi essa proposta de emprego para ir para Goiânia, tomar conta de uma empresa, que eu ia ser tipo uma gerente comercial. E nesse momento, meu pai não podia ir, né? E ele já estava arrumando também que a empresa dele ia enviar ele para Goiânia. E eu tinha uma prima que morava ali. E ela pegou e falou para mim, ela falou, não, vem, fica na minha casa e nós vamos nos conhecer. E você vai ficando aqui até seu pai chegar. Eu falei, beleza. E fui. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa e eu sempre passava numa rua. E essa rua tinha uma casa. E todas as vezes que eu passava na porta dessa casa, tinha pessoas cantando louvores. E eu não era cristã, não conhecia Jesus. Eu tinha uma tia que ela orou por mim 7 anos. Poxa. 7 anos, que quando eu me fui batizar, que eu liguei para ela para avisar, ela chorou assim. Falou, tem 7 anos que eu oro por você e eu não sabia. Então, posso dar só um recadinho rápido? Por favor. A importância da intercessão. Nunca desista dos seus. Aleluia. Né? Alguém não desistiu de mim, por isso que hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Né? E eu louvo a Deus por essa tia minha. E ela sempre foi cristã. E eu sempre passava nessa casa, via esses louvores. E um dia eu passei e não ouvi mais. E eu achei estranho. Eu falei, não estou ouvindo, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o pessoal... Às vezes eu até parava na esquina para ouvir, porque eu achava bonito. Aquilo me cativava. Já E estava aí- sendo tocada, né? Já estava, de alguma forma, Deus já estava fazendo. Aí um dia eu não era cristã, né? Como se diz, era do mundo. As minhas amigas do meu trabalho falaram, não, vamos sair. Esse final de semana não vai para a cidade da sua mãe, fica aqui e vamos para o marzinho fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, eu vou. E fui. Chegando lá, eu conheci um rapaz. Aí eu conheci esse rapaz, ele muito quietinho, na cadeirinha dele, muito reservado. E aí a gente se conheceu ali e tudo. E depois a gente começou a ter uma amizade, ele começou a ir no meu trabalho e tudo, até que começamos a nos conhecer. E aí nós saímos uma vez, na segunda vez, na terceira vez, eu descobri que aquela casa era a casa dele. Olha só. Era a casa desse rapaz. Meu Deus. E eu me lembro que nós fomos para um bar, no mesmo bar que foi a primeira semana que nós nos conhecemos. Nós fomos para esse lugar.
E a gente estava ali, de repente, por meio da madrugada, ele começou a falar assim para mim, ele olhava para mim e falava assim, me tira daqui, eu estou sufocado. E eu olhei para ele e falei, gente, esse menino deve ser doido, né? O que tem a ver com a sufocação dele? Não tem nada a ver com isso. E ele, não, me tira daqui, me leva embora, eu não quero ficar aqui, eu tô muito sufocado, aqui não é meu lugar. E eu fiquei sem entender a história. Levei. Quando eu cheguei na porta da casa dele, que eu fui saber todo o contexto. Aí eu cheguei na porta da casa dele, a mãe dele veio nos receber. Isso era uma madrugada. Aí a mãe dele veio nos receber, era de domingo para segunda. Bem na madrugada. Aí a mãe dele veio e falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, eu estava te esperando. Aí a senhora estava me esperando? Como assim? A senhora não me conhece? Aí ela falou assim, não, Deus falou comigo. Meu filho não havia desviado. Ele só foi te buscar. Olha só. Porque precisava ser ele. E eu, naquele momento, eu não entendi. Né? Simplesmente falei, aqui está seu filho e eu estou indo embora. Tchau, né? Que Tchau. medo. Entendeu? E fui embora. E eu lembro que eu fiquei uma semana, não atendia o telefone dele, não falava com ninguém. Eu falei, que povo louco, não tô entendendo daquela mulher doida, falando que Deus falou com ela, Deus falou o quê? E eu fiquei muito assustada com a situação. Aí, quando foi na segunda semana, ele chegou lá na porta do meu trabalho, ele, o pai e a mãe. Acredito. Aí depois eu fui descobrir. Eles eram pastores, né, da videira. Hoje, infelizmente, está com o Senhor Jesus, né? Foi para a eternidade mais cedo que nós. Os dois eram pastores lá na videira e esse rapaz, ele era seminarista. Poxa. E aí a mãe dele foi contar toda a história, né? Que ele dormiu crente e acordou não crente. Ele dormiu e no outro dia falou, não quero mais. Nossa. E ninguém entendeu, porque ele era muito envolvido na igreja, muito envolvido. E aí, nesse dia que eles foram lá, eu lembro que a mãe dele só falava assim para mim, assim, ó, eu não sei o que você vai decidir da sua vida, mas a única coisa que eu quero que você faça, você vai estar conosco um final de semana. E eu vou vir te buscar aqui na sexta-feira e você traga as suas coisas já para os trabalhos e no domingo você vai embora para casa. E eu olhei para ela e falei, eu não vou para lugar nenhum com vocês. Eu não te conheço, não sei quem são vocês. Como você chega aqui no meu trabalho e fala, não vou te levar para um final de semana. Sim. Não, vocês não me conhecem, né? não tem sentido. Aí eu lembro que ela só pegou na minha mão e falou assim, vai ser o melhor final de semana da sua vida. Aleluia. Eu falei, amém. Fui embora para casa. Aí ele me ligou, ele falou, você vai? Eu falei, olha, não sei, vou conversar com meus pais, não sei se eu quero. Aí eu lembro que a minha mãe também, como eu, né? Não, você não vai, você não conhece, você não sabe quem que é, porque eles não falaram o que que era. Sim. Sim. Aí quando foi na sexta-feira, eu levei alguma coisa e me fez levar as coisas. E eu cheguei na sexta-feira no trabalho, quando foi dando determinado horário que eles falaram que ia, chegou todos eles para me buscar. E aí eu me lembro que a gente foi para uma chácara. Aí no caminho eles me falaram, você está indo ter um encontro com Deus. Aleluia. Aí eu, encontro com Deus. Um encontro com Deus. Eu falei, mas eu não quero ter encontro com Deus. Entendeu? Eu ia te perguntar, como que era a sua relação com Deus até esse momento, né? Então, é tão diferente, porque igual, a minha tia já tinha tentado me levar para a igreja, mas eu não é que eu não acreditava. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Sim. Sempre tive meus princípios, meus valores, né? Eu até comento, eu falo, eu acho que eu já fui separada lá atrás e não entendia. Sim. Mas eu não vivia esse mundo louco. Eu não tinha essa afeição. Eu gostava de algumas coisas, mas nunca fui de beber, fumar, nada disso. Mas eu me lembro que aí teve um momento da minha vida que eu fui até para um centro espírita. Fiquei um ano e meio, antes disso tudo acontecer, né? Fiquei um ano e meio no centro espírita. E eu me lembro que um dia, assim, são coisas que a gente não deve nem ficar falando, mas é só para um breve testemunho. Sim. Existem uns momentos dentro do centro espírita que depois eles querem te levar para outra, como se diz, outro nível e todas essas coisas. E um dia eles falaram para mim, não, você está pronta, você vai para esse outro nível. E eu, sem entender, eu falei, tá bom, beleza. E eu estava ali, de repente veio, que eles dizem que é o que manda em tudo, né? Veio e pediu para me retirar de lá.
Falou, eu quero que vocês tirem ela daqui. E eu não entendi, e nem a mulher entendeu, a que me levou. Falou, não, olha, fica ali junto com o pessoal, porque eu não sei por que quem tá mandando você sair daqui. Aí eu fui e fiquei. Eu me lembro que ele saiu, ele voltou, essa pessoa, né, que não era a pessoa mais, né, infelizmente. Veio essa pessoa e ele pegou e falou pra mim, aí ele chegou bem pertinho dela e falou assim, você não entendeu. Eu quero que você tire ela daqui de dentro, porque ela me atrapalha. Puxa vida. E eu me lembro que eu saí de dentro daquele local, eu fui levada por pessoas, e eu fui sentar lá do lado de fora sozinha, e eu fiquei, gente, mas o que eu tô fazendo aqui sozinha, sentada? Ele mandou eu ir embora do estabelecimento, né? E sem entender o que estava acontecendo ali, Sim. Sim. né? E depois aconteceu tudo, aí fui pro encontro. Na hora do momento do encontro, eu estava muito fechada, coração muito fechado, Sim. muito machucada com muitas coisas da minha vida, minha vida pessoal, familiar, então eu tinha muitas marcas, cresci com muitas marcas. E eu me lembro que a palavra que mais me marcou foi a palavra do amor de Deus e cura da alma. Então, na hora do amor de Deus, foi assim um destravar. E eu me lembro que na hora da libertação, que tem o momento da libertação, eu não tive nada demais, mas eu lembro que um pastor veio orar comigo e ele falou para mim, você tentou entrar em lugares que você foi mandada embora. Porque lá não era o seu lugar. Você já foi marcada, você já foi separada para algo muito maior do que você imagina. Que bem. E eu me lembro que aquilo entrou como uma faca dentro do meu coração. Sabe, como se diz, a palavra de Deus mesmo. Sim. Uma faca de dois gumes. Ela veio para Interessante. dividir, né, tudo aquilo que eu sentia de natural com aquilo que Deus queria que eu sentisse naquele momento. Até porque ele não sabia dessa parte da Não sua sabia, vida, ninguém me né? conhecia. Eu era alguém ali Bem diferente no distante. meio de todos naquele encontro, né? Até assim, presencialmente, ninguém nunca tinha me visto, Sim. né? Eu fui levada para aquele encontro através daquela família. E que importante, né? Vale a gente ressaltar que importante a gente dar ouvido à voz de Deus, né? Porque parece meio loucura, né? Sim. Deus fala pra mim, vai lá buscar aquela menina Sim. que, né? Nem eles te conheciam, Nem eles me né? conheciam. Então, e foi uma família muito sensível à voz de Deus Muito. e cumpriu aquilo que Deus estava mandando e hoje, olha, aqui um fruto, né? Muito Sim, abençoado. e quando eu penso em toda a história, eu penso na minha mudança de cidade. Porque talvez se eu estivesse na cidade que eu estava, eu não ia conhecer Jesus dessa forma. Né? Eu poderia conhecer, se Deus já tinha um propósito, sim. Sim. Mas talvez não poderia ser dessa forma de impactar de uma vez. Sim. Poderia ter sido um processo mais Mas lento. lento, verdade. Né? E eu me lembro que no encontro, na hora do amor de Deus, eu só lembro que eu só falava assim, eu não conheço esse Jesus que eles estão falando aqui. Mas eu me lembro que eu ajoelhei e falei, mas se eu estou aqui, eu quero conhecê-lo. E eu me lembro que eu fiz tipo assim, eu falei uma frase. Falei, se esse Jesus existe, então me abrace, porque eu quero te sentir. Aleluia. E eu lembro que nessa hora veio uma moça por detrás de mim, que eu estava ajoelhada. Ela veio por detrás de mim, ela só me abraçava. E ela falava para mim, eu não quero te falar nada, eu só quero te abraçar. Meu Deus. E aí, para mim, isso daí foi o meu divisor. Eu falei, esse Jesus existe. Que bem. Aleluia. Ele é real. E eu Glória. quero tocá-lo cada vez mais. E eu me lembro que quando eu saí daquele encontro, a minha chave, ela virou. Ela virou, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo. Aí, na videira tem os cursos, tem todas as coisas. Eu Sim. queria fazer tudo de uma vez. E eu me lembro que todo mundo ficava, calma, vai devagar. Eu, não, mas eu quero, eu quero. Tava mesmo, apaixonada. né? Foi um negócio assim que eu acho que me tomou de uma proporção. Eu me lembro que eu cheguei em casa. Assim, a gente não ensina hoje, com a maturidade que a gente tem, outras pessoas a fazerem. Mas eu cheguei em casa e eu queria jogar tudo fora. Tudo aquilo que eu olhava e falava, isso não me pertence, isso não tem que estar. E eu não entendia nada, porque eu não tinha aprendido ainda. Sim. Né? Eu só tinha tido o quê? A experiência. O né? encontro mesmo, O né? encontro genuíno. É o que a gente sempre fala, né? Jesus, ele tem que ser real. Né? Ele tem que ser experimentado. É verdade. Ele não pode ser só de ouvir falar. Ele tem que ser algo genuíno e sair de dentro para fora. Né? E eu sempre falo, quem já experimentou, né? É como a palavra de Deus diz, quem já bebeu dessa água não vai querer sair dela. Né? Não vai querer sair, não vai querer experimentar outras coisas. Já tive oportunidade? Sim.
Já tive desafios que me levou a querer desistir? Vários. Mas eu sempre lembrava da experiência do abraço. Porque foi a experiência do abraço que eu percebi que Jesus era real. Aleluia. Então, a minha conversão, basicamente, resumindo muito rápido, foi assim. Né? E pode continuar, ou do testemunho? A gente, Eu fiquei mas curiosa eu com uma coisa aqui. Pode. Deixa a pastora perguntar, mas depois você responde olhando para nossa câmera ali diretamente, falando do encontro com Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão ver esse podcast aqui e vão receber esse convite. Sim. Talvez de uma forma já do encontro com Deus, como a gente tem aqui em novembro, né? Ou seja, em outro lugar do mundo, porque isso aqui vai ser espalhado. E se alguém convidar você para ir para o encontro com Deus ou para um final de semana especial, um final de semana impactante, você deve falar sim. Depois você dá esse toque ao pessoal. Mas a pastora Vânia acho que vai... Não, acho que você pode até falar dessa parte do encontro com Deus, né? Que é algo Sim. que nós fazemos aqui também, né? Toda a videira faz, Sim. o pessoal da Vinha, né? Que é a nossa igreja. Então, acho que vale a pena fazer esse convite aí Sim. para quem não conhece, entender sobre o que você está falando mais, né, detalhadamente. E depois eu faço pergunta. Tá, para você que está nos ouvindo, né? Talvez você pode receber esse convite, né? Talvez você pode ser convidado por alguém te chamar. Vá sem entender, né? Vá sem querer saber por quê, querer entender por que alguém está te chamando. Só aceite o convite, né? Porque você pode ter certeza que não foi a pessoa que está te levando, que está te convidando, Aleluia. mas sim o próprio Jesus. Glória a Deus. E o encontro com Deus, ele transformou a minha vida, né? Ele transformou de dentro para fora. Eu comecei a sorrir de novo, a alegria voltou. Aleluia. Então, assim, é uma experiência que não tem como te contar se você não for experimentar, né? Tem que ser algo palpável, a gente tem que falar, né? Sim. Tem que ser algo vivenciado. Único, Né? O amor de Deus, ele tem que ser algo... não tem como eu expressar o amor de Deus para você sabendo o quanto Deus te ama se você não experimentar dele. Verdade. E é no encontro com Deus que você vai ter esse tipo de experiência. Amém. Então não perca a oportunidade. Bem. E talvez é a oportunidade que Deus está te chamando, assim como ele fez comigo. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo num meio todo turbulento, né? Mas foi dessa forma, né? Então aceite o convite. Isso mesmo. Nós temos o hábito de acompanhar as pessoas, principalmente depois do encontro com Deus, né? E você teve isso? Porque eu fiquei imaginando, será que foi essa família que continuou te acompanhando? Foi, por isso que eu perguntei se eu podia falar do resto do testemunho. Tá. Porque foi essa família que continuou me acompanhando, né? Esse casal de pastores, esse rapaz. Esse rapaz foi quem? Que já entra outra parte do testemunho. Foi o meu primeiro esposo que faleceu. Fui casada com ele quase 7 anos, né? A gente se casou muito rápido ali, ele era muito jovem, faleceu muito jovem, o Senhor o levou muito jovem, né? Ele foi instrumento do Senhor na minha vida, assim, em muitas vezes. Nós já tínhamos sido enviados para outra cidade, para abertura de igreja. Nós já estávamos nesse local há 1 ano, fazendo um trabalho de abertura de igreja. E aí, no momento que ele faleceu, a gente tinha ido para a cidade onde o pai dele tinha assumido como supervisão, né? Que o pai dele ia ser supervisor daquela cidade. E nós fomos dar um treinamento lá para discipuladores, para líderes, né? E a gente ficou naquela cidade 1 semana. Aí no domingo, quando ele ia fazer, ele era ministro de louvor também, ele ia fazer o louvor, ele acordou de manhã e faleceu. Poxa vida. Então, assim, foi muito rápido, foi algo assim, sem entender. Ele morreu, o último suspiro dele foi dado no meu braço. Né? Então, assim, ele abriu o olho, olhou para mim e falou: "Tô muito cansado". E o Senhor o levou. Então, faz parte do testemunho também, né? Sim. Por isso Sim. que eu falo, hoje eu carrego um legado que eles plantaram, Sim. né? Eu nunca vou esquecer dessa família, nunca vou esquecer do que eles fizeram por mim. E a mãe dele foi quem me discipulou por muito tempo, né? Foi ela que me ensinou a amar as crianças no início, foi ela. Depois eu fui colocada com outras pastoras, mas ela foi a que inseriu a primeira dose ali, né? A gente fala que é o primeiro conta-gotas, que é o que faz todas as coisas, né? Na sua vida dentro de um ministério. Ela quem fez, né? Então, assim, sou grata à vida deles. Hoje ele não está, a mãe não está, o pai não está no nosso meio. Mas eu carrego uma essência e algo que um dia eles depositaram em mim.
Sim. né? Então foi ela que fez a consolidação comigo, ela que me consolidou até o fim, ela que me acompanhava no curso, né? Eu comecei curso de maturidade, depois eu fui para o curso de CTL, e tudo isso foi eles que me acompanharam, né? Eu me lembro que foi um tempo de crescimento em Deus para mim muito grande, né? Foi um tempo assim, e no tempo da minha viuvez também foi um tempo de crescimento, né? Que foi quando eu fui embora, aí eu saí, eu estava numa cidade, voltei para Goiânia, e aí eu tinha uma pastora que cuidou também de mim muitos anos, e sou muito grata à vida dela. Ela morava fora, ela estava em Bruxelas, e ela foi e me convidou, ela falou, vem passar uns dias aqui, né? Para você sair do ambiente, Sim, né? sim. E eu me lembro que eu fui bem nesse tempo que eu fiquei viúva, só que lá me deu um estalo. Falei, não vou voltar. Falei, eu acho que eu não quero voltar agora. Aí eu lembro que foi bem na época que o pastor Wilson estava assumindo a Europa, Sim. né? Ele foi até conversar com todos os seminaristas, eu estava nessa roda dos seminaristas. E aí ele foi conversar com o seminarista, eu lembro que ele olhou para mim e ele falou assim, mas você sabe o contexto que você está hoje? Falei, sei. Falou, e você acha que é saudável você permanecer aqui sozinha? Eu falei, eu não estou sozinha. Aí eu me lembro que eu falei isso, né? Eu falei, eu tenho a minha família em Cristo. E ela me sustenta, né? E eu sei que eu vou passar por isso com eles. E eu fui morar dentro da casa de 15 seminaristas. Nossa. Saí de um contexto da minha casa, Família, né? igreja, família, perdi, como se diz, né? Naquele vucu-vucu de perder tudo, né? Sim. Né? Tipo, me encontrei mais jovem, eu falei, meu Deus, como que é isso? Né? Ali, naquele momento, eu poderia ter tido escolhas, né? Ou eu escolho permanecer, ou eu escolho retroceder. Ou eu escolho permanecer sendo legítimo dentro por conta da dor, né? Ou retroceder por conta da dor, ou eu permaneço por conta daquela experiência do amor que eu tive. E foi isso que me fez permanecer. E eu fui morar na casa desses seminaristas, morei com 15 pessoas, né? Que tinha homem, tinha mulher, nós morava tudo junto, dormindo em beliche. Eu falei, meu Deus, o que o senhor tem comigo? Né? Eu me lembro que eu fui trabalhar em casa de família, de limpar casa de pessoas, porque eu não tinha emprego lá, não falava a língua. Então eu tive que trabalhar, e eu me lembro que um dia eu tive uma experiência, que outra experiência que eu tive com o amor de Deus, que eu fui trabalhar numa casa de família, e eles são muitos paga por hora, esse pessoal de fora, né? Sim. E são muito rígidos. E eu me lembro que ela fez uma mesa de comida para almoço. E ela foi e falou, pode vir almoçar. Aí eu fui, só que quando eu fui, tava assim, tipo, tinha uma escadinha, um quartinho. Ela falou, seu almoço está ali dentro. Aí quando eu entrei, o que era meu almoço? Um pão e um copo com água. Meu Deus. Aí eu lembro que eu sentei naquela escada, eu só chorava. Eu só chorava, 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 e eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que algo o Senhor está me ensinando. Com tudo, seja na dor, seja na alegria. Eu estou passando um momento muito difícil. Agora essa moça fez isso, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. E eu me lembro que naquele momento eu ouvi o Senhor falar comigo. Ele falou, fica em paz. Eu cuido de você dos detalhes. Aleluia. E aí eu levantei, comi o meu pão, né? Porque senão eu ia morrer. Sim, né? Comi meu pão com água, levantei e continuei fazendo meu serviço. Mas eu lembro que muitas pessoas falavam para mim, como que você consegue, né? Por que você não tá com a sua família? Por que você não largou todas essas coisas? E eu falava, porque a experiência que eu tive, eu não consigo largar. Eu posso até tentar. Porque eu não vou falar para você que eu não tentei. Passou pela cabeça? Claro que sim. O que eu vou fazer agora? Nada. Né? O que eu tenho para fazer? Nada. Jovem, sem sonho, tudo frustrado, tudo acabado. Eu falei, não tem mais o que fazer. Né? E eu me lembro que cada experiência que eu tinha era uma crescente. Era uma crescente em Deus, era uma crescente de experiências. Aí Deus foi falando, ministrando no meu coração. E as coisas foram acontecendo. Então, passei esse período ali, fiz seminário, turma especial lá, né? Foi um tempo de muito mergulhar na palavra de Deus, né? Porque eu falei, agora eu quero Deus.
Aleluia. Eu quero Deus de todas as formas e é para isso que eu nasci, Deus me chamou para isso e Ele vai ser meu tudo. E eu me lembro que lá tinha o pastor Ricardo e a pastora Marinês que acompanhava a igreja que eu estava nessa época. E um dia ela veio orar comigo e ela falou para mim, ela falou, olha, Deus vai restituir tudo na sua vida. Tudo. Mas quando Deus for o seu tudo e o seu suficiente. Quando a sua alegria foi Ele. Quando o seu esposo foi Ele. Quando tudo que você precisar for Ele, vai aparecer do nada. E aí você vai entender. E eu guardei aquilo para mim. Eu guardei aquela mensagem. Fui embora, voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil foi quando eu conheci meu novo esposo, né? Que é o pastor Felipe Abner. Goiânia de novo, né? Hã? Goiânia. Aí eu voltei para Goiânia. Goiânia. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. Faz 2 anos Nossa, já inteiros. pensão. Se a Foi. gente for pensar, o tempo do luto, entre Sim, aspas, né? Sim. Você ficou se abastecendo Foi. e você fala com tanta certeza e convicção, né? Nesse tempo que passou lá, da certeza do seu chamado, Sim. né? Com certeza o seu encontro com Deus foi tão marcante, foi um encontro muito real, genuíno, e isso te deu uma clareza, né? De quem era Deus, de tudo que estava acontecendo. Mas eu vejo, assim, acompanhando muitas pessoas, que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, Sim. de saber qual é o chamado deles, né? O propósito deles aqui. E como que foi isso? Como que você teve, assim, essa clareza tão grande? Então, acerca do chamado, ele é muito amplo, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela vem para Cristo, ainda mais num contexto de igreja que nós temos, né? Tanto nós quanto vocês da GVC, é o mesmo contexto, Sim. que todos são ministros, todos estão ali para falar da palavra de Deus. Você pode vir mesmo, que o Senhor vai te usar, o Senhor vai te equipar, né? Nós temos esse princípio porque nós acreditamos que Deus é que é o sacerdote de todas as coisas, né? E então, às vezes, a pessoa ela vem de uma igreja muito tradicional, né? Que ela precisa de, como se diz assim, se você não for perfeito em todas as coisas, você não pode ter um ministério, você não fazer coisas né? para o Senhor, você não pode ter um chamado. Mas nós não vivemos isso, nós vivemos a graça, né? Tudo já foi pago naquela cruz por nós. Aleluia. Né? Nós não precisamos de grandes esforços. O que nós precisamos, e o que Jesus precisa de nós hoje, é o nosso coração. Sim. E eu acredito que a convicção veio quando eu entreguei o coração. Entendeu? Quando eu entreguei o coração pro Senhor naquele momento daquele encontro, e com o passar dos anos, cada dia é uma entrega, porque cada dia vem um desafio diferente dentro do ministério, né? Às vezes você tem um desafio ali como líder, depois você vai ter um desafio como discipulador, depois você vai ter um desafio como obreiro, depois como pastor, depois como pastor de prédio. Tudo você tem um desafio. Os desafios, eles só é uma crescente, né? É desafio tanto na parte do ministério quanto na vida pessoal, Sim, né? sim, Que porque tudo tudo vai acontecendo junto, Tudo né? vai competir. É como se diz, né? Vai entrar aquele negócio. A escolha. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Mas eu quero até te dar um recado, você que está ouvindo. A sua escolha tem que ser sempre o reino. Jesus. Essa tem que ser a sua escolha, né? Porque a partir do momento que você escolher Jesus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Sim. E eu acredito que eu comecei a viver esse lema, esse valor, esse propósito dentro da minha vida. Sabe E a da sua. convicção mesmo veio num encontro de criança. Olha que interessante. Eu fui marcada através de uma criança. Meu Deus. Uma criança no encontro com Deus. Nós estávamos fazendo um encontro com Deus com crianças em Goiânia. A pastora que estava direcionando esse encontro. Ali no momento do batismo do Espírito Santo, eu lembro que eu estava saindo da capela. Pastor, só para localizar, você estava casado já com... Tava, Estava casado? já estava casado. Vivendo Já estava Tá. vivendo dentro do contexto. Tá. Mas, igual, foi uma boa pergunta você falar. Já estava vivendo dentro do contexto? Sim. Mas tinha convicção? Não. Tá. Por que eu não tinha convicção? Eu achava que eu estava por conta dele. Não por conta do que Deus tinha comigo também. Entendeu? Porque, igual, vocês dois são pastores, vocês dois são Sim. casados. Mas se Deus chamou ele e uniu você com ele, há propósito entre vocês dois. Sim.
Mas não difere que ele tem um e você também tem. Sim, Entendeu? Mas Deus unifica, Deus une propósito. Verdade. Deus não une pessoas, ele une propósito. verdade. Verdade. Então, mas eu cresci, ainda naquele momento da minha vida, eu estou porque eles estão, Uhum. e eu estou inserida e por isso eu estou. E eu me lembro. Foi fazendo, E né? fui indo, fui me deixando ser levada pelo ministério mesmo. Porque eu fui apaixonando, né, em tudo que eu fazia. E nesse encontro, essa menina, a pastora que estava direcionando, eu estava saindo, e ela começou a gritar para profetizar, a menininha. Ela falava assim, chama ela, eu quero falar com ela. Meu Deus. E aí a pastora, ela quem? Ela, tipo, mostrando que eu estava saindo da capela. Nossa. E aí eu voltei para perto dela, ela falou, fica do meu tamanho, porque era para me ajoelhar e ficar, Sim. Sim. tipo, No do meio- tamanho da altura dela. Aí eu ajoelhei, ela colocou a mãozinha, eu lembro como se fosse hoje, ela colocou a mãozinha no meu coração e falava assim para mim assim, ó, chega, a partir de hoje, você não duvida mais que foi eu que te chamei. Nossa. Que Eu te chamei. sensacional. E eu me lembro que eu comecei a sentir minhas mãos queimar. E ela falou assim, e agora eu estou colocando fogo nas suas mãos. Mas o fogo é o seu ministério, que vai começar a queimar dentro do seu coração. Meu Amém. Deus do céu. Aí olha o que essa menininha me falou. Invista nessa geração. Uhum. Uma criança de 7 anos de idade. Que bem. Ela virou para mim e falou assim, só que você vai passar uma dor muito grande. Ai, meu Deus. Muito grande, mas vai ser tão dolorido para você, vai ser tão dolorido e você vai atravessar o oceano. Meu Deus. E quando você atravessar o oceano, aí eu vou começar a fazer tudo exatamente do que eu quero fazer com você. Nossa. Aí você vai voltar e vai começar a viver realmente o que eu quero para você. Aí eu olhei aquilo, falei, amém. E foi depois de quase 7 anos Ai, que meu Deus. primeiro marido faleceu. Eu Sim. atravessei o oceano, Oceano. depois eu Sim. voltei e me casei com o pastor Felipe. Sim. Poxa. Mas foi profetizado quando? Lá atrás. Antes. Uhum. E por uma criança. E né? por uma criança. Meu Deus. Às vezes, né, nós que temos um ministério, principalmente mulher, né? Mulher que tem a sua casa, tem seus filhos. É tão difícil elas quererem acreditar no que Muito. nós acreditamos, né, como Muito. ministério. E eu te falo, esse ministério, se você acreditar, você vai colher frutos inegociáveis diante do Senhor, né? Porque alguém foi usado como uma criança. Hoje, meu sonho é saber quem era essa menina. Nossa. Eu não sei quem é ela. Você contando, eu tava aqui pensando. Normalmente, encontro é um monte Sim, de eu não criança, sei ou quem é tanto ela. adulto, do kids. São várias crianças, né? Então eu falei, poxa vida, quem será essa criança? Eu Então, também hoje fiquei deve ser pensando. uma grande mulher, Sim. né? Uma grande mulher de Deus, eu creio, com a sua família. Mas eu não sei quem é. Mas eu sei que ela foi a que plantou a convicção, né? Que Deus usou a boca dela, de uma criança, para plantar uma convicção no meu coração. E eu me lembro que quando eu cheguei em Bruxelas, eu deitada no colo dessa pastora, né? E eu lembro que ela me lembrou. Ela falou: "Você lembra do que aquela criança falou para você lá no encontro? Você atravessou o oceano. Mas fique em paz que você vai voltar." Poxa. Então, assim, tudo foi. É como se diz, né? Já recebi várias palavras, né? Escreva um livro. Daria mesmo. Gente, porque parte 1, parte 2. Porque é muita coisinha. Aqui eu tô passando muito rápido, né? Mas é muita coisinha, assim, que se você for olhar detalhes, você vê que Deus já tinha planejado e arquitetado todos eles, né? Por isso eu te falo, nada é por acaso, Verdade. né? Não se cai em uma folha de uma árvore se não foi o propósito do Senhor. Nenhuma dor, ela é inútil. Toda dor, todo processo, tudo que nós passamos, ela tem um propósito diante do Senhor. Principalmente para aqueles que foram chamados diante de Deus. E aquele que realmente entende, foi impactado, teve o coração penetrado, como Sim. você muito bem falou aqui, realmente entende. Mesmo no momento da dor, da dificuldade, nem Sim. entende. Sensacional. Pastora, aproveitando agora, eu quero saber do seu encontro com o pastor Felipe, né? E como é que foi isso aí? Como é que foi esse
renovar desse chamado, desse destinar vocês para outra cidade? Como é que foi isso? Conta pra gente, Entendi. por favor. O Felipe, né? Eu estava em Bruxelas, aí nós estávamos no jejum lá. Sim. Todos os seminaristas estavam no jejum e eu resolvi fazer um jejum de 21 dias no líquido. Nossa, desafiador. Poxa, meu Deus. Aí eu resolvi fazer um jejum de 21 dias no líquido. E eu lembro que antes de terminar o jejum, eu acordei, aí cheguei no meu pastor na época, que estava lá, e falei, pastor, eu estou indo para o Brasil. Aí ele, como assim você vai para o Brasil? Falta uma matéria ainda do seu seminário. Eu falei, não, qualquer coisa eu termino lá em Goiânia, mas eu quero ir embora. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, não, eu vim para cá, não arrumei minhas coisas, eu preciso vender o carro que eu tenho, organizar minhas coisas e depois eu volto. Aí eu volto de vez, que aí eu não vou ter mais nada lá. Aí eu lembro que nessa Você semana... sentiu isso de Deus? Senti. Eu dormi e acordei com isso. Vá embora. Como tudo é rápido assim, Sim. né? Tipo, Aí eu pensei assim, eu falei, deve ser por conta dos meus pais, né? Que até hoje não entenderam por que que eu vim, Sim. né? Eu falei, nunca imaginei que seria por algo assim, né? E aí eu peguei e falei, vou embora. Só que na mesma semana, antes de eu vir, ia ter um seminário profético na igreja que eu estava, na Videira de Bruxelas. E era um pastor que ele tem um dom da profecia, né? Sim. E ele foi lá e no momento ali que ele estava profetizando, ele foi falar e ele pegou e falou assim, eu preciso orar com você. Aí ele foi orar comigo e ele falou para mim, ele falou, olha, você acordou e você tá querendo ir embora. E você falou que você vai vender seu carro, vai organizar suas coisas e depois você vai voltar. Exatamente o que eu falei pro pastor. sim. E você vai fazer suas coisas tudo e você vai voltar. Ele falou assim, só que você tá muito enganada. Você não tá indo embora para vender seu carro. Eu te dou 3 meses. Ele falou desse jeito. Meu Deus. Ele falou, você pode contar da parte da data que você vai. Eu vou te dar 3 meses. Aí você vai entender o que você foi fazer lá de volta. É onde tudo vai começar de novo. Mas ele não falou que Não era falou nada. Só falou isso. porque iria te assustar? Eu acredito que sim, né? Eu acho que eu nem tinha ido embora. Porque não era algo... Não era alvo, não era. Eu estava vivendo aquele momento que a pastora tinha falado. Sim. Deus era meu tudo. Eu estava feliz ali. Eu estava realizada com o Senhor. Então, a minha alegria era servir. Então, eu estava bem. Né? E acredito que aquilo me supria de Sim. todas as formas. Aí, voltei para Goiânia. Fiquei ali na Praça da Bíblia, ali para servir a pastora Dalva, outras pastoras que eu fiquei junto com elas. E aí, quando passou esses determinados 3 meses, eu já tinha visto o pastor Felipe nas orações de pastores de manhã. Ele era seminarista, né? Ele estava ali, sempre ali com os pastores e tudo. Mas nada demais. Sabe aquele negócio? Você vê a pessoa, nossa, homem de Deus, que bênção. Mas nada demais. Eu falei, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, passou-se esses 3 meses, a pastora Dalva me procurou e falou, olha, tem um rapaz aqui que me procurou e ele falou que quer orar com você. E eu me lembro que eu falei para ela, não vou orar com ninguém. Já conversei com a senhora sobre isso, eu não quero orar com ninguém, não vou relacionar com ninguém, eu estou bem assim e tá tudo certo. Aí ela, não, Camila, mas não é assim. Ainda bem que foi ela que veio falar, né? Que se fosse ele, já tinha corrido. Não, e nisso a gente já estava conversando por uma amizade já. A gente já era amigos, assim, porque aconteceu um fato de eu mandar uma moça para o encontro e caiu no encontro que ele estaria à frente. Sim. Aí essa moça foi e eu tive que falar com ele por conta desse encontro. Então a gente já tinha tido esse contato, né? E aí eu me lembro que a pastora veio falar comigo, essa pastora, e falou pra mim, falou, olha, mas ora com ele. Eu falei, pastora, eu não vou. Ela, você vai. Eu falei, pastora, eu não vou. Aí ela, você vai porque você é uma menina obediente. Eu lembro, você é submissa, seu coração é ensinável. Então, por isso que você vai orar. Aí eu lembro que eu olhei bem dentro do olho dela e falei, eu vou orar porque a senhora está falando, não porque eu quero. Aí ela, ok. Pode ir, porque eu estou falando. E é por isso mesmo que eu quero que você vá. E aí eu e o Felipe começamos a orar. Né? A gente orava todos os dias de manhã. E aí o Felipe, eu lembro que eu comecei a fazer vários testes. Ó, estamos nos conhecendo. Felipe, um homem de muita oração, pelo jeito. Eu comecei a fazer vários testes. Eu falei, Deus, se for mesmo, o senhor faz isso.
Se for isso, só faz aquilo. Né? Até porque eu acredito que quem já passou por uma determinada situação Sim. de dor, de perca, de algo relacionado, sempre vai existir o medo que vai te assolar. Né? Só que eu aprendi em todo o tempo da minha vida que o quê? O medo pode te assolar, mas ele não pode te paralisar. Né? Porque o medo, ele vem para quê? Para te paralisar. Ele paralisa o processo, né? Que Deus quer fazer com você e através do medo você vai deixar de fazer, porque o medo vai te consumir. Então eu acredito que esse tempo foi o tempo onde Deus queria tirar esse medo, né? E realmente o pastor Felipe ele foi muito perseverante, né? Que eu lembro que algumas vezes eu falava algumas coisas e ele tudo bem. Se você terminar comigo, você terminou, mas eu não vou terminar porque Deus falou comigo. Aí eu ficava, meu Deus, mas como que é isso? Deus... Como assim, né? Você falou com ele? Mas foi basicamente assim que a gente se conheceu, né? Através da palavra que eu tinha recebido antes de voltar. Depois eu conheci ele. E o processo também foi muito rápido. Nós casamos, fizemos a corte, relacionamos, noivamos, tudo em 9 meses. Uma gestação. Foram 9 meses e nós nos casamos, né? E acredito mais também pelo meu contexto, né? Meu contexto de vida e tudo. Né? O Felipe era muito jovem, né? Também. E ainda não tinha se relacionado dessa forma, né? Para se casar. Então, acredito que Deus tinha pressa também até em questão disso. Aí nós ficamos ali, debaixo ali dos pastores, nós ficamos. E depois o Felipe sentiu de Deus de vir para São Paulo. Legal. E eu nunca imaginei estar em São Paulo. É bem diferente, né? A nossa primeira vinda para São Paulo, nós fomos para Grande São Paulo. Nós não estávamos em Mauá. A gente estava na Grande São Paulo por conta desse casal de pastor que estava em Bruxelas. Sim. Que eu tinha caminhado muitos anos com ele, estava em São Paulo nessa época. E como eu já conhecia, mas o Felipe na época não tinha caminhado com eles, mas ele sentiu, ele falou, acho que eu quero caminhar com eles, vamos para lá? Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, Felipe, você é o sacerdote da nossa casa. Se você está falando que Deus falou com você, então nós vamos. Querer, eu não quero. Não vê sentido ir para aquele lugar. Né? Entendeu? Eu falei, não vê sentido ir para aquele lugar. A nossa vida aqui tá muito tranquila. Aí ele, não, mas eu acredito que vai ser um tempo bom para nós. E nós vamos para lá, nós vamos começar do zero e vai ser tudo bom. Eu falei, então amém, então vamos. E aí foi quando a gente veio e começamos toda uma história de novo. Até chegar em Mauá. Nós ficamos em São Paulo, acho que 2, 3 anos. Vocês não vieram para dirigir igreja? Não, a gente estava debaixo desses pastores. Tá. Sim. Né? Vocês já eram integrais na obra, não era? Não, quando a gente veio para São Paulo, sim. A gente não recebia pela igreja, o Felipe não recebia, não tinha salário, a gente veio com o dinheiro que a gente tinha de reserva e o Felipe começou a limpar o prédio da igreja para receber um valor para nos ajudar a sobreviver lá. Sim. E então, esse era o salário que ele tinha. Isso. Entendeu? Então, assim, nós viemos assim. Uma das coisas do ministério, né? Uma das coisas que pega muito, principalmente mulher, o financeiro. Né? Porque nós sabemos, às vezes nós somos muito taxados, né, pastores. Sim. Né? Que pastor é isso, pastor é aquilo. Sim. Porque eu sei que existe pastores e pastores. Sim. Né? Tem pessoas e pessoas, assim, não só pastores, como todas as profissões. Sim. Né? Todos os profissionais. E nós não somos profissionais, nós somos chamados. Né? Mas nós somos muito taxados de muitas coisas e comparados. Então, uma das dificuldades do ministério para a mulher é o quê? O financeiro. A escassez, a falta, às vezes, né? Aquele momento ali de privação, que você vai ter que ter as suas privações, abrir mão. Né? Às vezes abrir mão do seu conforto para começar algo. Então, nós tivemos que abrir mão de um conforto para começar algo. Eu lembro que ele alugou uma casa em São Paulo, porque ele veio primeiro do que eu. Eu não tinha visto a casa. E aí, quando ele alugou a casa, ele me mandou um vídeo, eu olhei para ele, eu falei assim, Felipe, parece que eu não sinto paz nessa casa, tem alguma coisa. E eu me lembro que aconteceu
houve uma chuva, a nossa casa inundou. Meu Deus. Nós estávamos fazendo um retiro de casais. Aí, Chegou. com esses pastores, nós estávamos à frente da organização desse retiro. E nós ficamos fora de quinta a domingo. Nossa. Aí eu me lembro que quando eu cheguei no domingo, a senhorinha, minha vizinha, olhava no portão e falava assim: ô, minha filha, eu tentei parar a água, Meu mas não Deus. tinha jeito. Quando eu abri minha casa, a água já tinha Socorro. subido e já tinha descido. Tava tudo assim nos barros, Ah, sim, só sujeira. entendeu? Tava nos barros já assim. Meu Deus. E aí eu me lembro que o Felipe olhou para mim e com os olhos, né, lacrimejando. Depois que ele foi contar que nesse dia foi quando o diabo falou na mente dele: você trouxe ela para cá para sofrer. Meu Deus. Você precisa ir embora. E aí ele falou que eu fui usada por Deus porque eu não sabia o que o diabo estava falando na mente Sim. dele, Sim. né? E aí eu simplesmente virei para ele e falei assim: vamos pegar, vamos lavar tudo. Eu peguei e falei para ele, eu falei assim: olha, quem nos trouxe nesse lugar foi o Senhor. E não vai ser uma enchente que vai mudar o percurso. Amém. Glória a Deus. Mulher sábia. Falei, vamos lavar Bem, tudo. E eu então. lembro que nós Vamos começamos edificar e lavar esse lar, né? Vamos lavar, tirar esse barro. Eu lembro que todos os nossos documentos, tudo, tava tudo grudado e foi. Nós perdemos muita coisa. Pastora, já cortando, né? Dá um recado para as esposas aí de pastores, né? Ó, quantas histórias já passou. pra Irmãs, ajudar. o recado que eu tenho para você é: a palavra de Deus ela é muito clara. E quando na palavra de Deus fala que a mulher sábia ela edifica, então você não sabe o poder que você tem nas mãos, dentro do seu lar, dentro do seu casamento e principalmente com o seu marido. Né? Na sua boca tem que sair palavras de vida, não palavras de morte. Amém. E o mal de muitas mulheres que quando passa por situações difíceis é declarar a morte. E a morte vai te levar à morte, né? Eu sempre costumo falar para as irmãs que caminham comigo, eu falo: irmãs, você vai ter o marido que você declara. Ele não precisa ser perfeito para você declarar, porque o perfeito habita nele. Aleluia. Então, declara a perfeição que ele precisa ter, que o perfeito vai fazer. Amém. Entende? Então, o recado que eu te dou: a circunstância nunca pode mover você de outra forma. A circunstância ela tem que te levar você para mais perto de Cristo, Amém. né? E nunca olhar Cristo como um Deus mau, né? Porque eu poderia ter olhado e falar: Deus, mas o Senhor me trouxe para essa cidade, minha casa inunda, tá tudo virando de cabeça para baixo. Eu falei: vou voltar, né? Ou Não. falar pro seu marido, né? Eu falei, a decisão foi sua. Eu avisei que eu não sua. queria morar nessa casa. Eu te avisei antes, né? O tal eu te avisei. É. Irmã, você não sabe o poder que isso tem no mundo espiritual, né? Saber, eles já sabem. Não precisa você falar que você avisou, Sim. Não vai mudar entendeu? Mas o nosso papel tem que ser outro. nada. Sim, Então, o recado que eu amém. te dou: una com o seu marido, mas em propósito, né? Amém. Não em questionamento. Porque você pode ter certeza que o propósito que Deus tem para ele vai ser agregado ao seu. Aleluia. Porque Deus primeiro chama o cabeça. Nós não somos cabeça, Verdade. né? Nós somos aquelas ali que vamos estar contribuindo Sim. com todas as coisas ali nos bastidores, né? Mas o cabeça tem que ser ele. E quando você toma essa decisão, eu sempre falo, né? Há bênção e a favor para ser liberado sobre você, Amém. né? Quando há essa convicção no seu coração. É fácil? Não. É complicado? Sim, às vezes vai ser. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas? Muitas. Quantas privações? Várias. Mas em todas elas, seja feliz porque você está com o Senhor. Eu acho que esse é o ponto-chave de toda a história, né? Se deixar, a gente só fica ouvindo aqui, porque é muito gostoso. Mas o que mais me chamou a atenção, e até por eu ter passado por essa experiência, Jesus, ele tem que ser tudo na nossa vida. Tudo. Porque ele sendo a alegria, né? Que nem numa situação difícil, ele continua sendo a alegria, Sim. né? Numa escolha errada, às vezes, de uma circunstância, tá tudo bem. Jesus, ele continua conosco e ele é a nossa alegria. Sim. Acho que esse é o ponto-chave da nossa vida, né? E a gente só vai conhecer Jesus dando oportunidade, né? Abrindo o nosso certeza. coração, estando disposta, crescendo em intimidade. E ali, ó, Senhor, eis-me aqui, né? Para o que o Senhor me escolheu. Porque desde lá de trás fica muito claro o quanto Deus já tinha esse trabalhar na sua vida, né? Amém. E foi te moldando
para estar aqui hoje, Sim. né? Para estar falando do amor dele, contando seu testemunho, enfim, muito bom. Bênção de Deus. Amém. Amém. Nós, eu e a pastora Vânia, já falamos aqui com a pastora Camila, viu, pessoal? Nós ouvimos um pedaço também de um outro testemunho dela aqui, em outra oportunidade, né? Mas nós queríamos ouvir esse trecho maravilhoso, tão importante, tão maravilhoso. Mais um que o Senhor fez na sua vida, né? Eu gostaria de ouvir, pastor, esse testemunho que você tem a respeito dessa questão da sua família, como é que foi, se você puder falar pra Sim. gente, a gente vai dando os nossos pitacos no meio aqui. Pastor, mas o que é isso? Entendi. Mas foi muito, muito legal. Sim, a questão do gerar, Sim. né? O gerar também hoje na nossa sociedade, né? Com as nossas mulheres. Esses dias para trás eu estava até escrevendo uma palavra, né? Que observando a palavra de Deus, lendo uns trechos, né? De grandes mulheres de Deus. E a gente percebe que quase todos, praticamente todos os homens de Deus foram gerados através de úteros inférteis, Verdade. né? Eles foram gerados no mundo espiritual primeiro, Uhum. para depois ele se tornar natural. Sim. E eu me lembro que eu passei por isso 14 anos da minha vida, Meu Deus. né? Porque foram ali o primeiro casamento, que eu não tive filho, e depois casada com o Felipe, 7 anos ali tentando e não tinha filho. Então, assim, foi muito complicado, né? Muitos diagnóstico de infertilidade, que eu nunca poderia ser mãe, que eu tenho um diagnóstico comprovado pela medicina que eu não tenho ovulação. Poxa. A minha ovulação ou ela é muito nova, né? Que eles falam que não é uma ovulação para gerar, e ou uma ovulação muito madura, que aí ela já endurece para gerar. Uhum. Então, fiz acompanhamento de ovulação. Sim. E todos eles falavam, você não vai poder. A única forma de você engravidar vai ser in vitro. Uhum. Nem a inseminação artificial eu poderia ser mãe. Sim. E eu me lembro que foi aqui em São Paulo. Uma pastora me levou para um determinado médico. Eu fiz todos os meus exames. O médico falou a mesma coisa. Falou, olha, porque eu já tinha feito um tratamento em Goiânia, né? E no primeiro ano de casada. E não tinha acontecido. E aí, quando eu mudei para cá, ela foi e me levou. E esse médico deu o mesmo diagnóstico. Falou, olha, você não tem como gerar de forma natural. Nós podemos tentar um in vitro, mas eu te dou 40% de chance. Porque Uma tentativa, né? uma tentativa. E sim, mas a tentativa aqui, a medicina, a forma que eles falam é o quê? Você pode vir crendo que não vai ter. Eles Entendeu? só têm- A expectativa que eles geram no seu coração é essa. E eu me lembro que no consultório a gente sentada e ele falou isso. E eu lembro que o Felipe virou para ele e falou assim: eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito. A minha esposa, ela tem palavra que ela vai ser mãe. E eu creio que nós teremos os nossos filhos. Amém. Aí saí dali, fiquei mal. É Por isso um que eu ia falar. determinado- Como foi para Foi. você receber esse Acho diagnóstico? que eu fiquei ali uma semana num momento muito pensativo, né? E eu, quando eu passo certos tipos de situações, que eu me entro nessa situação de pensar, eu gosto muito de escrever. Sim. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários caderninhos que me acompanham, né? Que eu tenho uma prática. Por exemplo, eu recebo uma palavra, eu vou lá e anoto. Muito bom. Entendeu? Aí depois Deus fez, eu vou lá e olho e falo, Deus fez em tal data. Então, tantos anos depois. Então, eu tenho essa prática comigo. E sempre instruo as irmãs a fazerem também, porque isso edifica a sua fé. Sim. Porque às vezes é algo que você orou, daqui 10 anos Deus fez, mas você já esqueceu que você tinha orado. Verdade. Né? E você precisa lembrar que a sua oração nunca ela foi em vão. Aleluia. Né? Que o momento que você orou, Deus vai te responder em determinado momento dele, não do seu. É verdade. E você sabe que a maneira de você escrever ou falar para alguém, né? Mas o escrito acaba sendo muito mais profundo, é uma forma de você se autorregular do seu cérebro. Tipo, eu vou entender o que está acontecendo, vou me manter mais calmo em Deus, principalmente, maravilha, né? Porque aí ele vai te trazendo esse conforto, clareando mais essa situação. E posteriormente você tem esse privilégio, né? De olhar Sim. lá nesse caderninho, que é felicidade maior que isso, né? É verdade. E quando você olha, você sabe da existência real do seu Deus, né? É verdade. Porque você pediu, você orou, você escreveu e depois Deus fez. Então, assim, sempre o que você orar
o que você colocar diante do Senhor, escreva. Né? Escreva para ser como... eu sempre falo, essas coisas que me acontecem, que eu escrevo, que eu deixo ali arquivado, serve de combustível no dia mal. Né? Porque o combustível no dia mal tem que ser as suas convicções. É verdade. Porque o dia mal ele vem para ofuscar a sua visão. Né? A sua visão vai ser ofuscada naquele momento de turbulência. Né? Naquele momento de dificuldade ali, você vai querer enxergar o natural ou o que você está vivendo. É verdade. E você acaba esquecendo o que Deus já fez. Sim. Né? O que a gente costuma falar nos encontros. Você precisa lembrar da onde Deus te tirou e aonde você chegou. Por mais difícil que seja a situação que você esteja, mas quem você era e aonde Deus já te colocou, e se Deus não tivesse te encontrado, aonde você estaria? Exato. Entende? Porque isso às vezes faz a pessoa refletir. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade, eu fui amada com as minhas dificuldades, com as minhas debilidades, o Senhor me trouxe até aqui, por que eu vou desistir? Sim. Entende? Então isso te leva a olhar atrás. É o que está na palavra, trazer a memória Aquilo que te dá esperança. E eu lembro que eu já tinha recebido várias palavras, que eu ia gerar, que eu ia ser mãe, só que o tempo, né, o tempo da promessa, a espera da promessa, ela gera frustração. Sim. Né? Porque quando você tem uma palavra, você tem uma promessa e parece que aquilo não acontece, porque a gente põe tempos. Sim. Nós somos humanos, então nós vamos ter os nossos tempos. E aí, se dentro do seu tempo não aconteceu, o que você vai querer falar? Deus não vai cumprir a promessa. É igual o povo de Israel, né? Isso. Tinha uma promessa, mas Entendeu? Mas levou eles um tempo para levou isso. um tempo para acontecer. E quantos não olharam para a situação, né? Comentando. E é o que acontece conosco hoje, né? Sim. Você tem a palavra, você tem a promessa, mas você não espera ela acontecer. Né? Por isso que muitas pessoas retrocedem, desistem, abrem mão de relacionamentos, Sim. abrem mão de alianças, É verdade. porque às vezes não espera o processo, não espera a promessa se cumprir. Eu estou caminhando aqui com você. Vocês vão ter dificuldades, eu também vou ter. Sim. Mas se é uma promessa, se é uma palavra, se é um propósito, eu não sei o que Deus quer fazer nesse meio. Entende? Se eu for perseverante, você pode ter certeza que há favor liberado sobre mim. Amém. Glória Né? a Deus. Então as pessoas precisam ter essa clareza de viver em Cristo, é isso. E eu me lembro que com todos os diagnósticos eu comecei a tentar entrar nesse caminho de frustração. E eu comecei a escrever algumas coisas e comecei a declarar. Né? Eu me lembro, até anotei aqui, que tem um versículo que me acompanhou até Deus me dar o meu filho, que foi em Êxodo 23, 26, né? Que ele fala, na tua terra nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. E eu me lembro que eu fiz uso desse versículo, eu comecei a declarar todos os dias da minha vida, todos os dias. Não tinha filho e eu comecei a declarar, e eu comecei a declarar. E aí, com o passar de, acho que uns 7 meses depois que eu recebi esse último diagnóstico, eu engravidei de forma Quantos natural. anos? Eu tava Pastora com 27, acho que era 27. Jovem É. também, né? 27, 28, eu acho. Não, minto. Acho que era 30 e pouco já. Porque eu tô com 42 hoje. Meu filho tem 7 anos. É isso, não, já tava. Tá. Entendeu? Então já tinha o fator idade. Sim, porque eu pergunto, também ter vivido esse tempo de espera e tem essa pressão, né? Isso. Cultural, social e Eu acho que dos com médicos, 27 foi né? quando eu comecei a procurar para ver Uhum. o que tinha e o que não tinha. Mas foi com quase 30 e tantos anos. E já vinha o fator idade e a mente, né? Já tô velha, não vou conseguir. E todos É esses... importante a pastora citar isso para a gente enfatizar que, assim, por mais que nós temos Deus, o espiritual, ele é a nossa base, é o que nos sustenta, mas nós temos a nossa alma, Sim. que muitas vezes, a maioria das vezes, quer sempre ultrapassar isso. Grita. Então, nós não estamos livres desse sentimento, dessas emoções, de forma alguma, né? Nós temos ferramentas para tentar trabalhá-las, né? Sim. Mas a gente passa por isso, né? A gente sente frustração, bate o desespero, né? E
Chora, É isso grita mesmo. também, né? São esses processos que a gente vive. E aí, depois desses 7 meses aí eu recebi o diagnóstico, né? Que eu iria ser mãe. Só que com 15 dias, eu comecei a ter a perca. E era bem no dia do encontro nosso, que nós iríamos fazer no sítio. E eu me lembro que o Felipe estava à frente desse encontro. E eu comecei a perder o bebê na quinta-feira. O encontro sempre sai na sexta, né? E eu me lembro que ele chegou em casa e eu falei pra ele, eu tô sangrando. Aí fui no médico, aí o médico falou, não, ainda está, mas fica de repouso e vamos ver se vai, o que vai acontecer. Aí deu na sexta-feira, o Felipe falou, eu acho que eu vou ficar com você. E até então, quando eu mais o Felipe veio para São Paulo, nós não tínhamos família aqui, né? De sangue, ninguém. Era só eu e o Felipe. O resto era minha família em Cristo. Sim. Então, nós sempre... Era eu e ele, entendeu? E eu lembro que eu falei pra ele, não, você vai pro encontro. Aí ele, mas eu vou te deixar assim. Eu falei, não, eu chamo alguém pra ficar aqui comigo. E eu lembro que tomando um banho, eu tava sangrando. Aí eu saí do banheiro, olhei pra ele e falei, Felipe, você tá com mais de 100 inscrição no encontro. Eu falei, nós estamos perdendo um. E se você não for, talvez a oportunidade de 100 filhos do Senhor não chegar até ele. Que maturidade. Porque era o final de semana deles. O Senhor preparou eles para estar ali. Sim. Falei, então eu acredito que você tem que ir sim. Me deixa aqui. Aí ele foi, fez o encontro. No domingo, quando ele voltou, foi quando eu já estava realmente perdendo. E aí eu perdi tudo, começou todo o processo de novo. Aí depois de... É porque eu tenho que contar tudo para vocês entenderem como que Sim. foi até a E a gravidez. gente quer ouvir. Aí depois disso, eu tive um problema renal. Aí eu fiz uma cirurgia nos rins. E no meio dessa cirurgia, eu contraí aquela bactéria KPC, que chama... KPC é infecção generalizada de hospital. Eu fiquei 45 dias internada, isolada no hospital. E eu me lembro que com tratamento pesado, remédio pesado, foi muito assim... Nem o Felipe podia me visitar, ele me via através de um vidro. Poxa. Porque eu não podia ter contato com pessoas, né? Eu não podia receber visita. E eu me lembro que eu estava deitada na cama e de repente chega aquele monte de médico e fala assim, olha, nós vamos te levar para uma outra área. O que está acontecendo? Ele, não, saiu o seu resultado de exame, você não pode ficar nessa área, você tem que ficar numa área privada. Bom. Aí depois que eu fui entender a gravidade de tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Que para eles eu ia morrer. Sim. Porque a KPC já estava dentro do meu organismo, né? Estava na corrente sanguínea já. E eu lembro que eu fiquei ali naquele tratamento e a bactéria não baixava. Você tava consciente? Tava. Tá. Nesse período, sim. E aí eu estava ali. E aí eu lembro que um dia o Felipe chegou com a cabeça carequinha. Aí eu olhei para ele e falei, por que você tá careca? E eu tinha passado o dia falando com o Senhor. Falei, Senhor, o dia que eu sair daqui, eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Mas é por amor ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor vai me tirar desse hospital. E eu lembro que nesse tempo, eu escrevi um projeto, que até hoje eu não fiz ele, mas eu já tenho ele todo escrito, todo pronto, e um dia, num determinado momento, eu vou fazer. Eu escrevi um projeto que chama O QJF, O que Jesus faria. Aí são 21 dias, você vivendo de forma e dando resposta somente como Jesus agiria, em qualquer tipo de situação. Isso. E eu ainda vou fazer ele como uma igreja, né? Sim. Ainda não fiz. Mas eu tenho todo ele escrito e Deus me deu nesse momento, que eu estava ali sozinha naquele hospital. E aí, quando ele chegou careca, eu falei, porque Deus falou comigo e quando eu sair daqui eu quero fazer algo. Aí ele, o quê? Eu falei, não, só quando eu sair daqui. Aí 2 dias depois eu recebi alta para ir para casa, mas continuar com a medicação. Aí eu ia ter tratamento home care, Sim. né? Que eles iam na minha casa fazer. dar o tratamento. E eu fui e virei para ele e falei assim, nós tinha uma amiga em comum, chamei ela, falei, olha, eu quero que você vá comigo com o Felipe num determinado local. Aí ela, onde? Falei, eu quero ir numa barbearia. Meu cabelo estava na cintura. Na cintura. Poxa.
Aí ele chegou, o que você quer fazer? Eu falei, Felipe, eu quero raspar minha cabeça. Poxa vida. Aí eu lembro que a menina que foi com a gente, a nossa amiga, aí ela olhou pra mim e falou assim, você tá doida? A infecção É, que o que causou aí, né? aconteceu? Falei, não, é eu e Deus, eu quero. Aí eu lembro que eu sentei na cadeira do barbeiro. Por que eu fui na barbearia? É isso Porque que eu cabeleireira normal, né? mulher, Não não ia sabe fazer, raspar né? cabelo de mulher. É, Elas rapam e deixam os Os fiapinhos, gominhos. assim, né? É. Falei, barbeiro que sabe rapar a cabeça. Aí fui. Aí cheguei, eu lembro que eu sentei, ele olhava pra mim e falava, você tá com depressão? Você tá com câncer? Eu não, moço, eu não tô com nada. Eu tava doente, mas eu creio na minha cura. Porque ninguém vai querer, nenhuma mulher. Eu falei, eu só quero que você corta meu cabelo. Ele, mas não é cortar, você tá mandando raspar. Eu falei, raspa na 1, qual que é o problema? Ele, na 2. Eu falei, tudo bem, na 2, mas eu quero tirar o cabelo, quero raspar. E aí eu lembro que ele cortou. Seu marido tava careca. Tava. Aí, Sem saber. sem Ele saber. raspou. Ele raspou porque ele por falou que raspar, não era orou propósito. e falou, vou orar e fiz isso diante de Deus como propósito. Ah, Só que ele em casa e você eu lá no hospital. sim. Aí quando ele chegou, que eu falei que quando eu saí, que eu fiz. E aí eu lembro que o barbeiro começou, ele cortou uma ponta, aí ele cortou outra. Eu falei, moço, o senhor não vai raspar minha cabeça? Aí eu lembro que eu peguei na mão dele assim, fiz assim, ó. Nossa! Aí deu uma entrada. Aí eu falei, agora você vai terminar, né? Aí ele terminou. E eu lembro que quando ele começou a raspar, o diabo começou a falar no meu ouvido. Você vai ficar horrível. Você não sabe se sua cabeça é torta. Você não sabe se você é assim, se você é assim. Aí eu lembro que da mesma forma que eu ouvi o diabo falando, eu ouvi Deus falando comigo. Mas eu vou transparecer através de você. Amém. Glória a Deus. Aí tá, raspei e eu lembro que todo mundo que me viu quando eu cheguei na igreja, Nossa. todos olhavam pra mim e falavam, nossa, como você ficou bonita de cabelo raspado. Aí eu lembrava do que Deus falava, não é eu que eles estão vendo, Aleluia. entendeu? Mas aí eu fiz Aleluia. esse propósito, beleza, fui pra casa. Aí eu fui pra casa em dezembro, isso foi em dezembro, o aniversário do Felipe é dia 15 de janeiro. Então, eu ainda fui para casa com um tratamento, tinha ficado 45 dias. E aí, no dia 15 de janeiro, era aniversário do Felipe, nós saímos para almoçar, os pais dele estavam até na minha casa nessa época. A gente saiu para almoçar e no restaurante, eu senti, falei, vou comprar um teste de gravidez. Nossa. Poxa vida. Aí o Felipe, aí eu não falei nada pro Felipe, não falei nada para ninguém, eu falei, passa na farmácia, eu preciso comprar um remédio de dor de cabeça. Aí ele, mas você não tá bem? Eu falei, não, só quero tomar um remédio. Eu ainda estava na medicação, Sim. né, do tratamento, que é muito agressivo o tratamento, né? forte. E aí ele, pra quê? Eu falei, não, só quero pegar um remédio. Aí peguei o teste e fui pra casa. Aí quando eu entrei no banheiro, que eu fiz e deu positivo, Meu Deus. aí eu olhava no teste e eu ficava, eu conto ou não conto? Como é que eu faço? Meu Deus, como que eu tô grávida? Né? Por quê? Eu tinha diagnóstico de não poder ter filho, mas eu tava no meio do tratamento. Nossa Sim. vida. Que igual, eu tive que assinar vários documentos de remédio que eu tomei, que eu podia ficar surda, que eu podia isso, que eu podia aquilo. Falei, como eu estou E grávida? possibilita É. mais ainda, né? Aí eu lembro que o Felipe tava na sala, aí eu só enrolei assim um papelzinho, pus e escrevi, feliz aniversário. E fui entreguei para ele. E naquele momento nós começamos a viver um sonho, que era de ser mãe, Puxa. Sim. né? Que hoje é do meu filho, né? Que é o Davi Abner. E eu comecei ali, só que quando deu 3 meses de gestação. Não, aí nós fomos no médico na semana seguinte, da minha médica. Aí nós fomos na minha médica falou, olha, você vai ter que paralisar a sua gestação. Puxa. Eu falei, doutora, por quê? Ela falou, você não pode levar essa gestação pela frente. Primeiro, ela não vai para frente. Eu falei, por que não vai para frente? Ela falou, os remédios que você toma não tem como, pela medicina, Manter. você gerar. Não tem condições. Ou ele vai nascer com todos os tipos de sequela. Uhum. Ele pode nascer sem boca, sem... Foi falando. Sim. Não formar, não ter isso, não ter aquilo. E eu só ouvindo aquilo e repreendendo, né? Aí o Felipe falou pra ela, falou, doutora, nós não vamos tirar o nosso filho. Aí ela, como assim nosso filho? Eu falei, porque eu sei que é um menino. E eu não sabia ainda o que era. Eu falei, Deus já tinha me falado que meu primeiro filho seria um homem.
Porque ele vai ser fruto de uma promessa. E ele vai dar continuidade naquilo que nós vamos começar. E vai ser um homem. Aí ela, tá bom, eu sei que vocês têm a fé de vocês, mas não é assim. A medicina não é assim. E não havia a possibilidade de você parar com as suas medicações. Não. Era um risco. Era um também. risco, porque a bactéria ainda estava reagindo. Ela ia e vinha, ela ia e vinha. Porque essa bactéria, para quem entende de medicina, sabe, ela não some. Eles falam que ela amortece. Ah, Mas qualquer coisa que meu organismo produzir ou fazer, ela pode reagir de volta. Tá. Aí o que aconteceu? Com 3 meses de gravidez, ela reagiu. Tá. Ela reagiu. Aí eu fui a primeira vez para UTI. Aí todas as vezes que eu fui para UTI, eu ficava 21 dias internada. E nisso foi a gestação quase toda. Aí pro final da gestação, eu tive 2 episódios mais críticos, que foi um que eu tive que ir pro centro cirúrgico grávida, Nossa. né? Eles chamaram o Felipe e falou: olha, nós vamos ter que levar ela pro centro cirúrgico para tentar ver o canal urinário se a bactéria desce, porque não tem como mais, porque a bactéria tá lastrando e nós vamos ter que dar uma anestesia geral nela, só que com isso o seu filho tá só com 5 meses, Sim. ele pode não resistir. Aí eu me lembro que eu entrei, o Felipe falou, não, vai os 2 resistir. Aí entrei para a sala cirúrgica, passei pela cirurgia, eu lembro que, acordando da minha cirurgia, eu lembro que o médico e a pediatra, né, a ginecologista que estava do lado, ela só falava assim pro médico assim, ó, tá tudo bem com o bebê. Ele mexeu o tempo todo da cirurgia. Amém. Ele não parou com a anestesia. Glória a Deus. E eu lembro que perdão. E eu lembro que o médico falava, como ele não parou? Ela tomou anestesia geral. Aí ele, mas ele não parou. Ele o tempo todo ele movimentou. Eu tô com todos os movimentos dele aqui. Os médicos já esperavam. Já esperava ele parar, ou pelo menos ele dormir, né? Mas não dormiu em momento algum. Porque o que ele não podia era dormir muito tempo. Tá. Ele era um feto lá dentro, era um bebê. Né? E eu que tinha tomado anestesia, mas de toda forma ia para ele. Sim. Aí eu me lembro que saí dali, o médico foi conversar comigo e falou, ou você é muito forte, ou seu filho é muito forte. Mas todos os 2 estão muito bem. Aleluia. Aí, beleza. Aí ele falou, vou te dar alta, você vai para casa, tá. Aí eu estava na igreja, fazendo um culto kids. E até uma moça que estava comigo na igreja nesse dia, no culto kids, ela hoje está comigo em Mauá. Eles caminham conosco até hoje. Bem. Né? Nessa época ela era solteira, hoje ela já é casada, tem filho, mora ali perto de mim, está comigo ali. Vocês já estavam dirigindo a igreja? Agora. Não, a gente ainda estava lá em São Paulo. E eles caminhavam na nossa rede lá em São Paulo. Puxa. Aí quando a gente veio para Mauá, eles vieram conosco, Tá. entendeu? Mas aí nesse dia ela estava no culto comigo, ela falou que ela lembra que ela me olhava, eu ministrando aqui, e ela me olhava e eu comecei a perder a cor. Nossa. Aí eu lembro que eu só falei assim, me traz uma cadeira que eu acho que eu tô passando mal. E fui saindo pra fora. Quando eu saí, eu já não me lembro de mais nada, só me lembro no hospital. Nossa. E aí, nesse dia no hospital, foi quando, na madrugada, eu tive como se fosse uma parada, né? Aí vieram com noradrenalina. Eu lembro que o Felipe foi embora, porque ele tinha algo na igreja, ele foi embora. Quando ele voltou no outro dia, eu já estava semi-entubada, que eles falam, né? Porque eu estava desacordada com a noradrenalina, né? Sendo jogada dentro do meu organismo para bombear o coração, porque a bactéria já estava indo para o pulmão, para todos os lugares. Aí eu lembro que os psicólogos, todo mundo chamou o Felipe e falou para ele, você vai ter que assinar um documento de quem você quer escolher. Ou você vai escolher sua esposa, ou você vai escolher tirar seu filho. Meu Deus. E aí o Davi estava com o quê? 6 meses e meio. Meu Deus. Então era um risco para ele nascer, né? Sim. E o Felipe falou para eles, nós não vamos tirar nenhum e nem outro. E todos os 2 vão sair vivos daqui. E eu me lembro que nessa época, o Felipe que conta depois, que sempre que ele ia no hospital, me vê nesse período que eu fiquei praticamente 5 dias assim. Nossa. Fiquei 5 dias. Ele via que eu lacrimejava assim o tempo todo. Só que eu lembro, ou é meu consciente, ou meu subconsciente, não sei o que é. Eu lembro que eu tentava em todo o tempo falar assim, ó,
para de falar que eu vou morrer porque eu estou viva. Tá. Eu estou aqui. Você ouvia. E o Felipe falava que sempre que eu lacrimejava, eu fazia assim, ó. Que eu acho que é porque eu queria forçar para avisar que eu tava ali. Comunicar, E ninguém né? tava me vendo, né? E eu lembro que a igreja toda orava. E todo mundo orava por mim para sair daquela situação. Até que eu saí. Aí o Davi nasceu de 8 meses. Ele teve que ser retirado antes, porque os médicos ficou com medo de eu chegar a 9 meses e começar a ter contração. E ele não podia sair por vias normais. Sim. Tinha que ser cesárea. Aí tirou ele antes. Eu lembro que quando tiraram ele, foi um fato histórico naquele hospital. Porque viraram o Davi do avesso. Procurando Ficaram uns algo. 3 dias, refazia exame, fazia exame, fazia exame, fazia Pelo exame. histórico. Aí os médicos chegavam e falavam, ele não tem nada. Aleluia. Eu falava, mas ele não vai ter mesmo. Não, mas não tem condições. Como essa criança não tem sequela? Olha. Você está em tratamento até hoje. E não sei o quê. Aí eles falaram assim, agora nós vamos fazer os seus exames. Aí eles fizeram meus exames. Quando eles fizeram o meu último exame, a bactéria tinha sumido. Meu Naquele Deus. momento. Ela tinha desaparecido. Pai. E aí foi quando o Davi veio, né? Só que antes do Davi vir, eu pulei essa parte, a gente tem um culto da virada, Sim. Sim. né? Que a gente Ok. passa Sim. a noite virando. Sim. E eu me lembro que eu fiz uma carta nesse culto, né? Ao Senhor. E foi o dia, assim, antes de saber da gravidez. Porque foi em dezembro, eu descobri em janeiro. Sim. Sim. Verdade. E vou ler ela, era pequena, bem rapidinho. Tá. Por favor. E eu fiz essa carta. Meu Pai, meu Senhor, a quem minha vida te entreguei. E eu vou falar para você que está me ouvindo. Essa carta, ela é íntima. Aleluia. Se você está ouvindo, acredito que é porque Deus tem algo específico com você. Glória a Deus. São pouquíssimas pessoas que sabem da existência dessa carta, Amém. né? Mas eu senti de compartilhar com você. Amém. Hoje eu me coloco diante de ti, com o coração aberto e cheio de esperança. O Senhor conhece cada lágrima que já derramei, cada oração feita no silêncio da madrugada. Cada vez que imaginei o rostinho do meu filho e o segurei pela fé no meu colo. Eu não me apego às circunstâncias, mas à tua palavra. E nela eu encontro a promessa. Ele concede filhos a estéril e faz ser alegre a mãe de filhos. Salmo 113. Essa promessa é minha herança e eu a tomo como verdade absoluta. Amém. Amém. Pai, eu consagro desde já este filho ao Senhor. Antes mesmo de existir no meu ventre, ele já é seu. Aleluia. Será criado para te amar, para te servir e ser luz neste mundo. Eu sei que no tempo certo ouvirei o choro de vida ecoar na minha casa. Sei que os meus braços não permanecerão vazios e que minha boca se encherá de riso e minha língua de cânticos de alegria, pois grandes coisas o Senhor fará para mim. Aleluia. Obrigada, porque eu sei que a minha espera não é em vão. Eu descanso no teu amor e confio no teu tempo. Meu milagre já está a caminho. Aleluia. Essa carta eu fiz na virada do ano, nesse dia. Eu lembro que eu fiz ela e depositei no Gasofilas, que é onde a gente coloca os pedidos e agradecimentos. Só que nesse dia foi como eu tivesse entregado mesmo, sabe? Quando a gente sempre ensina, entrega ao Senhor Sim. o seu sonho, né? Entrega nas mãos do Senhor. E eu acredito que até ali eu não tinha entregado. Só que nesse dia eu entreguei. Amém. Eu me levantei com uma alegria tão grande, tão grande. Aí eu saí dali, eu lembro que eu chamei o Felipe e falei, Felipe, eu quero comprar uma roupa de bebê. Aí ele, Trazer pra quê? existência, né? Eu falei, do nosso filho. Vai ser a roupinha dele, eu quero ter essa roupa. E nós saímos, eu comprei essa roupa, guardei. Então, assim, a cada passo de fé que você dá, mesmo quando você não vê, você percebe Deus agindo, né? E o Davi Abner, ele é um milagre. E se você vê ele hoje, todo mundo que vê o Davi, ele é um menino muito especial, Aleluia. né? Tem as Tem coisas de bênção, criança? né? Tem. Mas você percebe que ele tem algo diferente, né? E um dia eu recebi uma palavra que ele vai ficar comigo muito pouco tempo e ele vai para as nações. Aleluia. Né? E ele vai Glória a fazer Deus. seminário fora. Eu falei, vai mesmo, eu quero que ele vá, porque eu Sim. entreguei, Sim. né? Eu entreguei ele ao Senhor. O tempo que eu tiver com ele, eu quero ensinar o que eu escrevi na carta, né? Para ele amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que Aleluia. bênção, né? Então, foram o quê? 2 gestações já, nesse Sim. testemunho.
É. Depois tive o Davi. Pode continuar? Com Vocês querem fazer certeza alguma absoluta. Aí depois tive o Davi. Depois do Davi tive uma outra gestação. Aí tive a perca novamente, porque eu tive uma gravidez tubária. Ah, tá. Eu tive uma gravidez nas trompas, onde eu tirou a bebê. Ela ainda estava viva, ia ser uma menina. Tá. E porque como eu não quis deixar eles fazer aquele procedimento que eu tenho que tomar o remédio para matar, Sim. para depois tirar. Eu falei, não, vocês vão tirar do jeito que tá na trompa. E eu já tava com quase 3 meses. Então ela já tava bem, tipo assim, na palma da minha mão. Sim. Aí eles tiraram, vi ainda, né? Eles perguntaram, você quer ver? Eu falei, quero. Aí passei por esse processo com essa gestação. Depois dessa, aí a médica falou para mim, agora você não engravida mais. Além do seu problema, agora é uma trompa. Sim. Você não tem a outra. Aí engravidei de novo. Aí tive uma outra perca espontânea por conta de um sangramento. Então já foi primeira, segunda, terceira, quarta. Depois tive uma outra gestação, perdi também, quinta gestação. Aí depois tive uma outra, né, que eu perdi. Não, com o Davi é a quinta, né? É. Tive uma, o Davi, a outra da trompa, 4. Essa, a quinta. Depois tive uma outra gestação, que foi há 3 meses e pouco também. Todas eu ouvi o coração, vi o bebê, tudo, mas não ia para frente. Aí depois dessa, eu fui no médico, aí ele falou, vou te virar do avesso. Me viraram do avesso, não acha o porquê das percas. Dos óvulos já não é mais, não né? era. Porque... Mas eles não achavam o motivo da perca. E aí, por fim, eu engravidei novamente. Aí eu tive uma gestação, fui com ela até 9 meses. Nasceu. Aí nasceu a nossa pequena promessa, que seria a Radassa. Né? Aí eu tive a Radassa. Só que eu tive a Radassa por um breve momento. A Radassa ficou conosco 21 dias. E ela faleceu. A Radassa faleceu em 2020. Bem na época da pandemia, todo esse processo todo. Ela veio, teve comigo, nasceu aqui em São Paulo. Só que o Senhor a teve, né? E no velório da Radassa, eu me lembro que... Então, ao total, foram 7 gestações para quem tinha um diagnóstico de não ter nenhum. Sim. Né? Por mais que hoje eu tenho o Davi Abner comigo. Mas eu sempre falo, né? Eu sou mãe de 7 filhos. Sim. Eu gerei 7 filhos. Sim. Né? 7 é o número da perfeição. Deus é perfeito. Mesmo que eles não estejam comigo, mas eles estão perfeitos em Cristo. Amém. Né? O velório da Radassa foi a coisa mais linda. Hoje eu tenho um rapaz lá na igreja, que hoje ele é pastor nosso lá. Ele está conosco, ele é pastor de rede adolescente. Nessa época ele era discipulador. Eu lembro que a Radassa, no velório dela, não podia ir muitas pessoas, mas teve tanta gente, que eu não sabia de onde saiu tanta gente. E eu pedi para ele, eu falei, eu queria fazer um momento de louvor. E eu comecei ali a louvar o Senhor, e eu dei sentada ali do lado do caixão dela e com a mãozinha em cima do coração dela. E eu me lembro que naquele momento do louvor, eu acho que nós cantamos umas 5 músicas. Ele ia parar e eu falava, não para, pode continuar. Porque eu queria ter esse tempo, né? De louvor, de gratidão ao Senhor, porque Deus cumpriu a promessa. Né? Eu quero até abrir um parênteses aqui. Às vezes você pode pensar, mas que promessa você viveu? Sendo que Deus falou que você ia ter mais de um filho, mas hoje você não está com eles. Sim. A totalidade da promessa não é o que você pega, mas é o que você já vivenciou. Amém. Então, eu te falo, eu vivi a promessa. Amém. Eu tive a promessa de ter um filho homem e uma filha mulher. E eu tive. Né? Eu tive a minha Radassa. E ali no momento do louvor, eu lembro que eu coloquei as mãos no peito dela e comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, como eu sou grata por ter sido mãe dela. De sentir seu cheiro, de amamentá-la. Em todo esse período, eu fiquei em todo o tempo indo todos os dias para a UTI. Né, ali com aquele corte da cesárea, sentada numa cadeira. Fiquei todo o tempo com ela, porque eu queria estar todo o tempo com ela ali. E eu lembro que eu ia todos os dias. E o Senhor usou uma moça e me mandou um louvor. E todos os dias eu cantava esse louvor com a Radassa, né? Que é aquele Deus de promessas. Sim. Né? Deus de milagre, Deus de promessa. E eu pegava na mãozinha dela e cantava esse louvor o dia inteiro naquele hospital.
E aí várias mães que estavam ali, porque aquele lugar é muito triste. Sim. É um lugar de morte, né? É um lugar que você olha para um lado, você olha para o outro, você não sabe se vai sair dali. E eu via todas aquelas mulheres, e quando eu comecei a cantar aqueles louvores, muitas sentavam, choravam, sabe? E eu falava, tudo tem um propósito. Por que eu estou no meio dessa UTI? Né? Eu me lembro que eu conheci uma moça ali, que ela já estava ali mais de 5 anos com seu filho. Puxa vida. E ele não saía daquela cama, né? Daquela cama de UTI, um bebê. Sim. Ele não sei como ele está hoje, mas ele não ia crescer. Tá. Ele tinha todos os problemas. O organismo dele nasceu do lado de fora. Tá. Então, eles já tinham feito várias cirurgias para pôr para dentro. Então, assim, e eu me lembro que ela olhou para mim e ela falou assim, quando eu estava perdendo as minhas forças, um dia eu ouvi você cantar. E eu vou continuar até o fim aqui com meu filho. Né? E naquele dia que eu cheguei naquele hospital pela manhã, eu tinha passado uma noite muito terrível. Eu passei a noite acordada, e eu acordava e eu falava assim pro Felipe, Felipe, eu não sei, tem algo que me sufoca. Dói tanto, mas dói tanto, parece que algo está sendo arrancado de mim. E o Felipe falava, vamos orar. A Radassa tá bem. E eu falava, não tá, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei, a Radassa já estava entubada. E aí eu cheguei, eles falaram, olha, a Radassa teve uma piora súbita na madrugada. A gente não sabe por quê. Ela era maior daquele UTI. A Radassa nasceu muito grande. Ela era um bebezão. E aí eles pegou e falou pra mim, olha, ela teve uma piora, a gente entubou ela, mas ela tá instável. E eu comecei e fiquei ali do lado dela. Aí de repente os aparelhos dela... Tá. Aí todos vieram correndo e eu vi ela sendo reanimada ali. Aí foi reanimada uma vez. Foi reanimada pela segunda vez. Aí quando deu meio-dia, é o horário do Felipe chegar na visita. Aí o Felipe chegou na visita e ele entrou, aí passou poucos minutos. A Radassa veio dar de novo, eles iam reanimar. Aí nesse momento eles pediram, falou, tira ela daqui, porque ela já viu na parte da manhã toda esse processo com a Radassa. E é dolorido para ela. Aí o Felipe me tirou de fora, eu sentei do lado lá de fora. Nós recebemos uma mensagem do pastor Wilson, né, nos encorajando, né, homem de Deus, né, ouviu a voz do Senhor naquele momento e nos mandou uma mensagem. E essa mensagem ficou guardada no meu coração, né, que ele via como se Deus estivesse abraçando. Só que naquele momento que eu vi aquela mensagem dele, Deus já falou no meu coração, eu estou abraçando porque eu estou levando comigo. Nossa. E aí eu falei pro Felipe, Felipe, o Senhor já levou a Radassa. E parece que eu fiquei anestesiada naquele momento, né? E eu nunca pensei em passar por uma dor tão dolorida. Eu pensei que eu já tinha passado. Sim. Mas a dor do filho, você não ter força para nada, aquilo ali foi muito dolorido para mim, muito dolorido. E eu me lembro que quando eu entrei, aí eu só falava para as enfermeiras, eu falava, eu quero ver minha filha, deixa eu ver minha filha. Aí elas, mas não é bom para você. Eu falei, mas eu quero pegar, eu quero ver. Aí eu entrei, eles deixaram eu entrar e eu ainda fiquei com a Radassa. Aí eu falei, eu quero pegar ela no colo. Aí eu peguei ela, ainda estava quentinha. Aí de repente ela começou a ficar gelada, né? E eu lembro que eu falei para elas assim, deixa eu trocar ela tá suja. Porque eu acho que não forçar ela tinha feito cocôzinho e tudo. Aí eles, não, pode deixar, nós vamos limpar. Eu falei, eu quero fazer. É minha filha. Eu sei que ela não tá aqui mais. Mas eu não tive a oportunidade de fazer isso na minha casa. Eu quero fazer aqui. Aí eu lembro que eu troquei ela e fui colocando ela ali. O Felipe ficou com ela um pouquinho, né? E naquele momento o Senhor falava comigo, eu sei todas as coisas. Eu vi o que você não viu. Confie em mim. Essa dor vai passar. E eu lembro que eu saí para fora ali com o Felipe e era uma dor tão gritante, tão gritante. Meu Deus. Mas eu falava para o Senhor, eu falava, Senhor, me sustenta mais uma vez. Me sustenta. Né? Eu não quero fraquejar, eu não quero retroceder, o Senhor me trouxe até aqui. Eu confio plenamente no Senhor, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor me ama. A promessa se cumpriu. Né? Eu falava, a promessa se cumpriu.
E no velório da Radassa, quando a gente estava ali naquele momento do louvor, eu lembro que eu comecei a orar e parece que foi... Eu acho que, eu não sei se eu estava mais ali. Eu comecei a ouvir Deus e parece que eu estava conversando com o Senhor. E eu ouvia Deus, o Senhor falava assim comigo: a morte gera vida. A morte gera vida. E eu lembro que eu falava. Aí eu comecei a falar em mais alto, né? Era só interno, mas eu comecei. A morte gera vida. A morte gera vida. E todos que estavam ali começou a ouvir, né? A morte gera vida. E eu lembro que nesse período depois eu fiz uma palavra sobre isso, que a morte gera vida. E eu falava: a morte da Radassa não é em vão. Não é em vão. E eu vou te falar, foi bem na época que nós assumimos a igreja. Na época. Nós assumimos aquele prédio. Ali o pastor Fernando, que estava ali à frente, hoje ele é o supervisor nosso, mas a pastora Cristiana, eles foram para Santo André e nós assumimos aquele prédio. E eu olhava tudo aquilo, e eu olhava para o prédio, eu olhava para as pessoas, eu falava: a morte gera vida. Nós vamos crescer nesse lugar. Nós vamos avançar. Nós vamos prosperar. Né? Todos que entrar aqui dentro vai ser por um propósito. Nós vamos ser uma família. Algo Deus vai fazer nesse lugar. Né? Radassa foi enterrada em Mauá. Ela ia ser enterrada em Santo André. E nos últimos momentos ela foi enterrada em Mauá. Né? E isso veio como semente no meu coração. Por que a minha filha foi enterrada na cidade que Deus nos deu? Sim. Foi para uma semente gerar uma vida. Porque a Radassa me deu força para permanecer. Igual toda a nossa família de Goiânia. E nessa época eu fiquei 2 semanas com meus pais em Goiânia, o Felipe com os meus pais, depois com os pais dele. E eu me lembro que muita gente pensou: agora eles não voltam mais. Tantas percas. Sim. Tanta coisa aconteceu. Agora a Radassa. Não, agora acabou. Agora não volta mais. E a gente sempre falava: a nosso lugar é aí. Né? E quando eu voltei, eu lembro que, a Radassa foi enterrada na quinta-feira. O Felipe fez o culto no domingo, antes da gente ir para Goiânia. Ele fez o culto. Aí na época a gente estava fazendo cultos online, lembra? E foi um culto muito dolorido, né? Que todos sabiam que a gente estava vivenciando. E ele fez esse culto. E naquele momento, daquela experiência que eu tive ali com o Senhor no caixão, o Senhor falou comigo. Falou: acalma seu coração. Porque ela é uma filha que está vindo para o Pai. Quantos filhos meus morrem e não chegam até mim? Então você gerou. E ela está vindo para mim. E aquilo veio como bálsamo dentro de mim, sabe? Veio como um refrigério. E eu falava: a Radassa está com o Senhor. E tanto que isso é precioso que eu ensinei o Davi. Davi era um bebê, o Davi tinha o quê? Nossa. 2 anos. Meu Deus. Entendeu? E hoje, se você perguntar: Davi, e sua irmã? Tá com o Senhor. Que beleza. A Radassa está com o Senhor. Jesus levou ela antes de nós. Mas quando eu for, eu vou encontrar ela. Glória a Deus. E ele cresceu eu ensinando isso Sim. para ele. E eu ensino sobre os outros. Porque se você perguntar: Davi, você tem irmãos? Tenho 7. Ele fala desse Sim. jeito. Não, 7 não, porque Verdade. 7 sou eu. Só eu que vivi. Entendeu? Então, assim, eu nunca escondi nem isso do Davi. Por mais que as outras Faz percas... parte da história Sim. dele, da família. Por mais que as outras percas ele não presenciou, Sim. mas as que ele presenciou, mesmo bebezinho, eu ensinei. Sim. E aí nós fomos para Goiânia, voltando. E eu lembro que no meio do caminho, eu falei para o Felipe, Felipe, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra do Senhor. O Senhor precisa falar comigo. Algo específico sobre essa questão da Radassa. Não é sobre a morte que eu quero saber. Eu quero algo em Deus. Porque eu sei que Deus sabe todas as coisas. Deus viu o que eu não vi, assim como Ele já falou comigo. Sim. Aí nós chegamos. Nessa época, o Felipe tinha até pago o exame do pezinho da Radassa, aquele mais específico. Sim. Não só do hospital, para ter uma abrangência maior. E eu lembro que nós chegamos... Nós subimos, estava subindo as coisas, aí o interfone tocou. Eu morava do ladinho do prédio da igreja.
Aí o interfone tocou, o porteiro falou assim, falou, olha, tem uma correspondência para vocês aqui que a gente teve que assinar, que é como se fosse um documento. Aí o Felipe falou, não, amanhã eu pego. Aí na hora eu tava no banheiro, eu ouvi, eu falei, não, pega agora. Eu quero que você pegue agora. Ele, não, mas eu vou subir as malas. Eu falei, não, só pega esse documento e sobe. Aí ele foi e pegou o documento. Quando ele veio, era o exame do pezinho dela. Aí no exame do pezinho dela tava assim, que ela tinha uma doença congênita, que precisava de tratamento intensivo a partir daquele momento. Era com urgência. Assim que o exame já tinha chegado há 10 dias antes. Que como eu não estava lá, que ela já tinha falecido, né? Que assim que eu recebesse o exame, era para levar ela para o hospital para internação, para efeito de medicação imediata. Aí eu recebi aquilo, na hora que eu li, o Senhor falou comigo. Eu te poupei e poupei ela de sofrimentos que ela não ia precisar passar. Porque o propósito dela já se cumpriu. A promessa já se cumpriu. Então, a palavra que você precisava, eu vi o que você não viu. Então, eu te poupei de dores futuras. Aí eu olhei aquilo, mas sem entender, porque eu não sabia o que era aquilo. O que é doença congênita? O que está acontecendo? Aí eu lembro que quando eu fui levar o Davi na pediatra dele, eu levei o exame para a pediatra que sempre cuidou do Davi desde pequenininho. Eu perguntei para ela, falei, doutora Rita, o que é isso? Aí ela olhou assim para mim assustada, ela falou, olha, a sua filha ia viver à base de aparelhos e em hospital. Ela não ia ter uma vida comum. E você não ia ter uma vida comum. Você ia ter que estar com ela. Né? E aí eu lembro que ela falou para mim chorando. Ela falou, só que desde quando eu te conheci, eu percebo que você tem um amor tão grande por esse Deus que você serve, que ele te ama além. Aí eu olhei para ela, ela é ímpia. Ela não conhecia Jesus. E ela falou para mim, esse Deus te ama tanto, que eu acho que ele te poupou de coisas futuras. E aquilo para mim foi o fim daquele processo. Né? Hoje eu tenho a falta? Tenho. Claro. Hoje eu tenho a dor? Tenho. Sim. Em certos momentos da minha vida eu lembro? Lembro. Claro que eu lembro. Né? E foi uma época que quase todas as meninas dos meus discipulados, que hoje todas praticamente são esposas de pastores do nosso prédio, né? Que hoje caminham comigo, na época eram discipuladoras, todas elas estavam grávidas. Nós engravidamos tudo uma perto da outra. Então eu tive a Radassa faleceu e logo depois começou a nascer o filho de cada uma. Né? E eu lembro que eu passei por todo esse processo e muitas pessoas de fora me perguntavam, como você consegue ajudar elas, estar perto delas, se alegrar? Aí eu falava, porque minha promessa cumpriu. E a promessa delas estão se cumprindo. Glória a Deus. Né? Então, assim, às vezes, quando você não vive a totalidade da promessa do jeito que você acha que tem que viver, você começa até não se alegrar com a alegria do outro, do seu lado. Né? E Deus não te chamou para isso. Né? Você viveu a totalidade do propósito, da promessa que Deus tinha para você. Né? Eu vivi ali, o momento que eu vivi com a Radassa foi a minha totalidade. Hoje elas vivem a totalidade delas com os filhos dela. E eu os amo como os meus filhos. Amém. E todas elas sabem disso. Entendeu? Igual tem uma que é tão próxima a mim que hoje ela viaja, é comigo que os filhos ficam. Beleza. Entende? Então, assim, mas eu creio nessa totalidade. Né? Eu creio nessa palavra que quando Deus ele te libera, você tem que vivenciar ela. Né? E não importa de que maneira, porque às vezes a gente idealiza uma promessa. Né? Deus me prometeu que vai ser assim, você coloca dentro da caixinha e quer que aquela promessa seja feita do jeito que você idealizou. Não, mas cada um vai viver sua promessa, a promessa que Deus tem para você. Que Deus tem, né? Entendeu? Que é o melhor, né? Que é o melhor. Para mim, foi o melhor o tempo Sim. que eu tive com a Radassa. A Radassa, para mim, ela é minha filha, tenho foto dela espalhada na minha casa. Né? Meu filho vê ela como a sua irmã, sua irmãzinha, né? Mas eu vivi aquele tempo, Deus decidiu levar. né? Deus decidiu levar. Mas eu sempre falei, né? Eu falei, Deus deu, Deus levou. Seja bendito o nome do Senhor. Eu gosto desse refrão dessa música, né? Sim. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor.
Porque é bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem que ser Soberano, bendito em né? todas as coisas, né? Essa é a chave. A soberania de Deus. O que é soberania? Soberania está acima de tudo aquilo que você possa imaginar, Sim. né? Acima da totalidade, acima da promessa, acima daquilo que você vê, acima daquilo que você enxerga, acima daquilo que você idealiza. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E essa soberania, ela é imutável. Deus é um Deus imutável, né? Aquilo que ele escreveu e determinou para você, só você pode determinar a mudança de percurso, né? Eu sempre falo, irmãs, uma promessa liberada, Deus não retrocede, mas você pode mudar. Você pode decidir ouvir a promessa, ouvir a voz de Deus, ou você pode decidir ouvir as circunstâncias. Sim. E quando você começa a ouvir as circunstâncias, o que você faz? Você muda a rota. Vive outras coisas. Deus pode te pegar lá depois, te puxar e trazer e falar, não, sua rota é essa daqui, pode. Mas para que você vai sofrer ali? Só perca de tempo. Sendo que você pode ir para a totalidade, entendeu? Ali nos trancos e barrancos, como se diz, né? É o bom ditado goiano, né? Você não sabe o que está acontecendo, mas você vai. Você vai. Confiando em Deus, Confiando né? em Deus e olhando a eternidade. E outra coisa que eu carrego dentro do meu coração. Quando eu começo a olhar muito natural, eu volto para a eternidade. Né? Porque a gente sempre ter a convicção, eu só estou passando aqui. A minha morada não é essa. Né? A minha morada é na eternidade. Então, se a minha casa é lá que eu quero construir algo. Não é aqui. Aqui tudo vai passar. A dificuldade vai passar, a escassez vai passar, né? O medo vai passar, Sim. né? A falta da totalidade vai passar, mas lá eu vou viver a eternidade. E é para lá que eu quero ir, né? Igual a gente prega, né? Nós ensinamos, nós temos esse princípio. O que você quer viver? Você quer viver a salvação? Ou você quer viver a eternidade? A eternidade vai além da sua salvação. Você já foi salvo. A sua salvação já foi feita. Né? Desde o momento ali que você aceitou o Senhor Jesus, você já é salvo. Mas e aí? Você quer viver a sua salvação só ali? Ou você quer viver a eternidade ali do lado de Cristo? Né? Então, que nós possamos, né, sempre viver a nossa vida cristã buscando essa eternidade. Glória a Deus. Né? E levando as pessoas a essa eternidade. Que às vezes não vai ser fácil. Nossa mente, né? É isso. Isso daí mesmo. Todos os dias, né? Pedir para Deus, se a gente focar muito nessa realidade mundana, né? Estamos longe dessa eternidade. Né? Muito longe. Muito longe. Pra gente finalizar, tem mais uma pergunta, pastora? Não, Tem mais uma pergunta? perfeito. Eu creio que para quem esteve conosco nesse podcast de hoje aqui, ficou muito claro a gente viver o propósito do Senhor, né? Viver o que Ele tem para nós, que é acima de tudo, de tudo. O pastor deixou Amém. muito bem esclarecido aqui, porque às vezes a gente quer viver coisas desse mundo aqui, são tão pequenas, são tão perecíveis, vão tão rápido, né? Acabam tão rápido, mas quando a gente vive o propósito do Senhor, é um propósito eterno para a nossa vida, né? Isso é muito poderoso. Pastora, quero agradecer você, agradecer seu esposo, Felipe, agradecer o Davi, que liberou vocês para vir aqui. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, por esse momento que vocês tiveram aqui conosco de mesa, que foi muito precioso para nós. Eu tenho certeza que será muito precioso para você, meu amigo, que está nos ouvindo aí. Tenho certeza absoluta disso. Eu gostaria para a gente poder finalizar essa nossa conversa de hoje. Até gostaria de chamar o nosso diretor para a gente trazer também a nossa lembrança aqui para a pastora, né? Uhum. Que a GVC, que é a nossa livraria aqui, ela está dando para a pastora. Mas eu gostaria que a pastora olhasse para a câmera ali para falar exatamente com o pessoal e dar um recado que o Senhor tem para a vida dessas... Eu tenho certeza que muitas mulheres vão ver isso aqui, porque eu tenho certeza que as mulheres aqui da igreja vão compartilhar bastante esse podcast, né? Mas para um recado que o Senhor colocou no coração da pastora também, para falar agora diretamente, olhando nos olhos de cada uma que tá assistindo esse podcast aqui. Pastora, fique à vontade. Amém.
Amém. Para você que está nos ouvindo, né, que esteve conosco até aqui, a única frase, né, que eu tenho para te falar: a eternidade ela vale a pena. Né? Às vezes você pode passar por situações, você pode passar por circunstâncias aonde o seu eu, a sua alma vai gritar, para você olhar para trás, muitas vezes retroceder, muitas vezes dar passos para trás. Mas eu te falo de todo o meu coração, né? Com o Senhor, tudo é possível. Amém. Talvez hoje você está vivendo uma promessa que ainda não é palpável para você, mas você não precisa palpar para trazer ela à existência. Traga ela à existência antes dela existir. Né? A gente costuma ensinar tudo aquilo que você traz à existência no mundo espiritual, que primeiro você conquistou nos céus, ela vai ser conquistada aqui na terra. Né? Então conquiste o seu processo, conquiste o seu propósito, conquiste a sua promessa no mundo espiritual. Você não precisa ver ela acontecer, você só precisa crer. E o Deus que você serve é um Deus imutável. Eu sempre falo, mesmo quando eu quero olhar para baixo, como se diz, né? Eu quero olhar ali para as dificuldades, olhar muitas vezes para circunstâncias que tentam assolar meu coração, mas eu sempre tento olhar. Deus é soberano. Nós acabamos de falar sobre isso, né? A soberania de Deus vai além. Você não vê, mas Ele já viu. Ele já viu o seu começo, o seu meio e o seu fim. Só dê a oportunidade de Deus agir no trabalhar. Deus agir no meio da circunstância. E a palavra que eu te dou hoje, não sei porque eu quero enfatizar isso no seu coração. Não desista e não retroceda. Né? Nós não fomos chamados para retroceder. Nós somos chamados para olhar para a eternidade. E a eternidade não tem retrocesso. Amém? Amém. Fique com o Senhor Jesus. E eu creio que você que está nos ouvindo vai nos testemunhar de várias promessas que você vai começar a colher a partir do momento que você começar a plantá-la. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora, Aqui, pastor. em meio às lágrimas, pois da pastora Vânia. Brincadeira à parte, uma lembrancinha da livraria aqui para a pastora, para com certeza essas literaturas. É GVC Church Story. Isso, exatamente. Olha, irmãos, não tem presente melhor do que se edificar a vida de alguém através da palavra do verdade. Senhor. Verdade. Né? A gente precisa de várias coisas, mas aquilo que é espiritual. Então, assim, não deixe de passar na livraria, né? A livraria é uma fonte de enriquecimento, né? De um presente, de um mimo para alguém que você queira dar. Passe ali na GVC Church Story. E dê ali a sua, como se diz, né? O seu aval ali. Não, eu estive ali, que você vai ser muito edificado. Amém, glória a Deus. Gente, quero só falar para vocês, vamos olhar para a câmera central aqui agora, né? Vamos pegar uma tomada geral aqui da nossa mesa abençoadora de hoje. Quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que esteve conosco durante todo esse podcast, peço que você curta o vídeo, peço que você faça um comentário, que é muito importante fazer comentário nos nossos vídeos para o alcance cada dia ser maior. Peço para que você compartilhe esse vídeo. A pastora, ela deixou claro que o momento que o Senhor alcançou ela foi de um lugar que ela foi e lá o Senhor enviou uma pessoa para resgatar ela. Talvez o resgate de algum amigo seu, de alguma amiga sua, de alguma pessoa que você já esteja orando por ela, seja esse compartilhar desse vídeo. Seja o divisor de águas da vida dessa pessoa, seja o start que o Senhor tem para a vida dela. Então, faça isso com muito amor, muito carinho, orando. E se inscreva no canal. Por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, porque esse é o segundo podcast, mas teremos inúmeros podcasts colocando o Senhor no seu devido lugar, toda a honra e toda a glória a Ele e impactando vidas, não só aqui, nessa cidade, não só nesse estado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, pastora. Pastora Vânia, muito obrigado. Você quer falar uma coisa? Só, né? Uma palavrinha. Quem tem dúvida do que é o Espírito Santo, né? Ouça esse podcast várias vezes, que aí você vai ver o agir do Espírito Santo, né, na vida da pastora, trazendo consolo, direcionamento e essa palavra poderosa para as nossas vidas. Amém. Deus abençoe, meu querido.